A história começa com pessoas completamente chocadas com o incêndio que começou num edifício residencial, até que finalmente a equipe de bombeiros chegou. O que estava na linha de frente rezava para que pudesse atravessar as chamas e que tivesse força para salvar todas as vidas aqui dentro. Ele quer lutar para salvar uma criança, para salvar um idoso, para salvar todos e cumprir o seu papel. Tudo o que ele quer fazer é proteger essas pessoas. Mas a história de verdade começou bem antes disso. No quartel, durante o serviço militar de verão, um dos soldados disse que 3 trabalhos por semana é insano. Quanto tempo vão ter que aguentar nesse calor por mais tempo? E ele perguntou pro Chaoung por que ele não teve alta ainda. O que ele tá fazendo agora? E o próprio Chao perguntou para esse soldado se ele não precisava voltar pra escola. Ele respondeu que tá muito quente para ficar pensando nesse tipo de coisa, tá? A cabeça dele vai parar de funcionar. E perguntou quando que o Chao planeja se formar, hein? Ele respondeu que ainda não tem muita certeza. E o cara já puxando um cigarrão, tossindo pra cacete. Perguntou o que ele quer fazer da vida quando sair daqui. O Chao pensou que de fato o exército é um lugar incomum pra se estar. É a primeira vez que ele viu tantas pessoas diferentes do mundo, todas reunidas em um só lugar, com exatamente o mesmo propósito: finalmente se integrarem na sociedade. Ainda assim, todos os soldados aqui conversam sobre seus planos futuros, dizendo o que sonham em fazer depois que acabar o período de serviço. Um disse que queria se tornar um fisioterapeuta, o outro que queria fabricar próteses, o último disse até que queria ser um praticante profissional de Kendo. E se tem uma coisa que o Chao aprendeu durante seu tempo aqui, é que há muitos empregos no mundo que ele não conhece. Mas apesar de haver tantos, ele não tinha ideia do que escolher. Aos poucos ele começou a ficar nervoso, sem perspectiva de futuro, até ele conhecer o Yong-Tai, que falou que o seu sonho era se tornar um bombeiro. O Chao perguntou se não é muito difícil ser um bombeiro, e o Yong-Tai perguntou que tipo de trabalho não é difícil. O Chao sabia que esse cara era interessante. O Chao via ele frequentemente na base, era bem amigo de todo mundo, péssimo em esportes, mas ele sempre jogava rindo. O Chao apreciava ele em partes por isso, aquele sorriso de convicção que ele tinha. E mais tarde, quando estavam queimando alguns documentos, o Chao puxou o assunto dizendo que estava curioso sobre uma coisa, e perguntou por que exatamente o Yong-Tai queria se tornar um bombeiro. Se tornando um, ele estaria em várias situações perigosas o tempo todo, situações envolvendo o fogo. E perguntou se ele não tem medo de entrar num edifício em chamas? E Yong-Tai realmente não sabia por que ele estava perguntando isso. E falou que realmente, trabalho de bombeiro parece assustador. Bom, ele não pode dizer que o fogo não importa pra ele, é claro que é amedrontador. Mas ele falou que sempre foi o mais forte de seus colegas, desde o ensino médio. Foi emocionante pra ele, mas quando viram a sua força, sentiram medo dele. Naquele tempo, ele quase matou uma pessoa por conta da sua força, infelizmente. Já fazia um bom tempo desde que isso aconteceu, mas ele não tinha parado de pensar nisso ainda. Até que em um dia, uma pessoa que estava carregando alguns móveis deixou uma geladeira cair sobre si. E o Yong-Tai percebeu que a sua força poderia ser usada para ajudar as pessoas. O Yong-Tai falou que nesse momento, ele percebeu que tinha propósito nesse mundo. Exatamente como o fogo. Se usado incorretamente, pode ferir as pessoas. Mas se usar pro bem, é extremamente útil. E o Chao perguntou que viagem é essa, cara. O Yong-Tai falou que foi uma ótima explicação, tá? E depois de fazerem uma guerra de documentos queimados, na manhã seguinte eles se despediram. O Yong-Tai falou que tava indo na frente, hein? E falou pro Chao entrar em contato quando ele sair daqui. O Yong-Tai foi o primeiro a voltar para a sociedade de todos eles, para se tornar, é claro, um bombeiro. Então, 2 anos depois, lá estava o Chao trabalhando numa fábrica. Depois que o serviço militar, que parecia não ter fim, acabou, antes que ele percebesse, já estava no seu 4º ano de faculdade, se preparando para a formação. Ele só veio trabalhar meio período nas suas férias, mas ele gostou muito do pessoal daqui, são extremamente trabalhadores e honestos. E um dos veteranos falou que ele é realmente muito útil nesse trabalho, hein, Chao? E ele respondeu para não dizer tantos elogios assim. E o veterano perguntou por que não dá uma bebidinha hoje, hein? O Chao acha que ele tá exagerando um pouco com essas bebidinhas, ele toma todo dia. Só que de repente seu veterano caiu com o que parecia um infarto. E naquele dia ele se lembrou do significado daquela história que ele havia perdido. Ele se lembrou de um dia no quartel em que estavam tendo treinamentos de primeiro socorro. É claro que tinha um grupinho que não estava levando isso nem um pouco a sério, mas o Yong-Tai estava. Ele falou que essa matéria é extremamente importante pro Chao. Ele tinha de aprender RCP, e para quem não sabe é ressuscitação cardiopulmonar, massagem cardíaca. O Yong-Tai explicou que é um procedimento de emergência que você deve saber quando se deparar com um paciente em condição crítica. O primeiro passo é verificar se o paciente está inconsciente e respirando. Se não estiver respirando, é para pressionar bem no centro do peito. Em seguida, respiração boca a boca. É importante tampar o nariz do paciente para que o ar não vaze. E o Chao perguntou se realmente vai chegar um dia em que vão precisar disso na vida. O Yong-Tai falou que sinceramente não sabe, mas uma coisa é certa: se você aprender habilidades para salvar vidas,
Quando realmente precisar delas, seu corpo vai se mover instintivamente. Nesse momento, o Chol se aproximou do seu veterano no trabalho e já mandou chamar uma ambulância imediatamente. O veterano não estava respirando, então pressionou seu peito. Ele continuou fazendo o RCP até que a ambulância chegasse. Ele ficou muito tempo lá, mantendo seu companheiro de trabalho vivo, mas a ambulância estava demorando muito tempo para chegar. O Chol já estava ficando cansado e com o corpo quente, mas se ele parasse ali, com certeza seu amigo pararia de respirar. Ele sentiu seu corpo queimando nesse momento, mas ele não poderia parar, não poderia deixar que esse homem morresse. Até que finalmente a ambulância chegou. O enfermeiro disse que ele fez um ótimo trabalho até aqui, mas eles vão lidar com a situação. E o Chol se sentou bebendo uma água para se refrescar enquanto analisava a situação. Mais tarde, no escritório do seu chefe, o diretor disse que o hospital tinha entrado em contato e o Sr. Kitai estava bem. Provavelmente foi um ataque cardíaco ocasionado por longos períodos de trabalho de esforço físico durante o calor. Ainda assim, graças à excelente atuação do Chol, não perderam um momento crucial para salvar a vida do Kitai. Os enfermeiros disseram que o Chol foi muito bem, tanto que ele merece uma pequena demonstração do seu apreço. O diretor lhe deu um envelope com algum dinheiro, dizendo que se outro incidente tivesse acontecido nesse local de trabalho, teria sido uma verdadeira dor de cabeça para ele. E ele falou pro Chol que não só salvou o Sr. Kitai, como o salvou também. Então, mais tarde no ônibus, ele estava pensando que salvou uma pessoa e recebeu um pouco de dinheiro. Mas no caminho de volta para casa, nenhuma vez ele ficou curioso sobre o conteúdo do envelope do seu chefe. Então, ele voltou para o seu apartamento estúdio e a sua mente estava lotada de pensamentos de uma só pessoa, aquele que lhe ensinou que aprender a salvar uma vida é importante. Eu tô achando que esse cara aí tá gostando até demais desse Young Tai, viu? Eu tô achando que ele é viado. E mais tarde ele foi justamente se encontrar com o cara. A primeira coisa que Young Tai fez foi pegar ele num abraço e quase quebrar as costelas do moleque. E o Chol falou que a força dele continua a mesma, né? O Young Tai falou que é claro que sim, e perguntou pra onde vão agora. E mais tarde, numa churrascaria, o Chol pensou que fazia muito tempo que não via o Young Tai. Só que não foi estranho, foi como se vissem todos os dias. Ele realmente se tornou um bombeiro, exatamente como disse no exército. Já fazia 3 anos que ele estava comissionado e falou que tudo que restava era casar. E o Chol perguntou como que é ser bombeiro. É possível? Não é muito difícil? O Young Tai falou que é claro que é possível, é um trabalho que existe e as pessoas trabalham nele. O Young Tai falou que é legal também, quando ele passa com seu uniforme, os alunos do jardim de infância ficam emocionados. E o Chol perguntou então como que é entrar num prédio em chamas. É tão assustador assim? E ele respondeu que na verdade sim, é muito mais assustador do que ele imaginava antes. Os bombeiros respondem a muitas situações diferentes, mas o medo que se instaura no seu corpo quando você chega no local do incêndio nunca vai embora. O terror do calor intenso sentido através do traje de bombeiro. Cada passo nesse inferno de chamas escuras, onde ele consegue ver somente morte à frente, faz os seus joelhos tremerem. Ainda assim, pro Young Tai, mesmo que seja tão assustador, descobriu que ainda consegue seguir em frente, porque naquele fogo amedrontador tem uma vida esperando desesperadamente por ser salva. E mais tarde naquela noite eles se despediram, mas o Young Tai percebeu uma coisa no Chol. O Chol perguntou o que ele deveria fazer para se tornar um bombeiro. O Young Tai percebeu uma coisa no olhar dele. E o Young Tai tem certeza que o Chol se tornaria um bombeiro muito rapidamente. Ele tem o que é necessário. Então, já na semana seguinte, ele passou a estudar para isso. Depois de conversar com o Young Tai, ele se sentiu cada vez mais curioso e motivado. O Chol ficou pensando no que fez ele resgatar o Sr. Kitai e o que fez ele pensar de repente no Young Tai novamente. Ele queria saber exatamente o que era esse sentimento no seu coração que estava levando ele para esse caminho. Enquanto treinava mais tarde naquele dia, ele pensou que é claro que seus pais ficaram bem chocados com essa notícia. Ele estava se preparando para se tornar um bombeiro. Foi a primeira vez que ele declarou que queria fazer algo por conta própria. O seu pai o apoiou, dizendo que era um trabalho honroso. A sua mãe se preocupou muito com a sua segurança, é claro, mas eles aceitaram. O Young Tai decidiu ajudá-lo com tudo, para que ele não precisasse frequentar uma academia para um teste de bombeiros. E ele falou que a barra até que não tá tão ruim, viu? Próximo exercício, sem pausas, viu? O Young Tai explicou que tem tempo ilimitado para dedicar ao cara que vai se tornar o seu júnior. E o Chol pensou que pela primeira vez na sua vida, o tempo começou a passar mais rápido. Ele sentiu que a sua vida estava se movendo adiante, como se estivesse indo de encontro com a resposta que ele pensou que nunca encontraria em sua vida. E vários dias depois, finalmente tinha chegado o momento. O Chol estava com seu pai e sua mãe para ver o resultado do teste. E a mãe falou para não apertar ainda, ela tá rezando aqui. E o pai falou que rezar agora não vai mudar o resultado. Então, quando o Chol clicou, eles comemoraram muito porque ele passou! E esse foi o primeiro passo para o seu novo futuro. E mais tarde, no corpo de bombeiros, o Young Tai perguntou se ele passou em menos de 1 ano. O Chol respondeu que foi porque teve um ótimo professor. O Young Tai falou que não, ensinar é a parte fácil. E disse pro Chol que provavelmente vão ligá-lo logo. O pessoal da Academia do Fogo disse que vão enviar uma notificação sobre a data de admissão na Academia de Bombeiros local
local de acordo com o horário e desejou boa sorte para o Chow. Esse conhecimento que ele vai obter vai se tornar parte dele. Ele vai se tornar um bombeiro. Quando desligou, Yong-Tai estava bem orgulhoso do seu amigo e pensou que ele realmente nasceu para fazer esse tipo de coisa. E o veterano dele perguntou se esse é o rapaz que ele tinha ensinado. E Yong-Tai falou que sim, e ele passou. O veterano perguntou se já passou. Não parecia que ele estava se preparando há muito tempo. O Yong-Tai falou que o Chow é um cara muito afiado, mas ele respondeu perguntando o que o Yong-Tai acha do garoto. Se atraírem ele para esse corpo de bombeiros, ele vai realmente ser útil? Mas o Yong-Tai falou que não tem certeza disso. Talvez ele não venha pra cá. Tem muitas outras estações e corpos de bombeiro. Ainda mais que eles têm uma lenda viva aqui nesse corpo de bombeiros, Jin Seop, que foi classificado em primeiro lugar nacional por 3 anos consecutivos em resgate. E o Jin falou que lenda é o cacete, moleque. E falou pro Yong-Tai avisar quando esse amigo dele se graduar na academia de bombeiro. Vai falar com o pessoal lá de cima pra ver se consegue arrumar uma vaga pra ele aqui. E o Yong-Tai perguntou como ele teve uma ideia tão brilhante. O Jin falou que não precisava fingir que não sabe de nada. Estava meses rondando isso pra pedir isso no final, não é? Ele já sabia. E o Jin falou pra quando esse cara chegar, ter certeza de treiná-lo muito bem. E o Yong-Tai falou que sim, senhor. E o Chow, mais tarde, de frente pra academia, pensou que quando passou, sentiu que podia voar, se sentiu nas nuvens. Mas agora que ele tá aqui, dá vontade de sair correndo. É um lugar muito intimidador, mas ele foi mesmo assim. Coragem. Ele já passou pelo exército, isso aqui não é nada. Ele só precisa seguir em frente. Só que mais tarde ele pensou que tava um pouquinho errado. O capitão perguntou por que eles se tornaram bombeiros. E quero ouvir bem mais alto do que isso! E o Chow não tava nem conseguindo pensar direito. Todos os seus companheiros de dormitório são monstros, recrutas especiais. E todo dia ele treina ao lado desses psicopatas malucos. E para obter a certificação de técnico de emergência médica, ele precisa aprender muita coisa nas aulas. É como se fosse uma enchente de informações na cabeça dele. Tem até exercícios de campo que começam do nada, no meio da madrugada. Ele não consegue descansar por um segundo. E na manhã seguinte ele não sabia nem há quantos dias estava aqui. Tudo passou por ele tão rápido que ele tá até tonto. E o próximo treinamento seria descida de rapel usando cordas. O instrutor disse que essa técnica, essa descida por corda, é usada em várias situações de resgate. Como por exemplo, ao entrar em locais de difícil acesso, como a escada, ou ao se aproximar de uma pessoa aflita sem ser detectado. E o Chow se perguntou por que teria que se aproximar sem ser detectado. E essa situação estava acontecendo nesse exato momento. Um bombeiro estava tentando acalmar uma situação junto da polícia, dizendo que entende que ele tá com raiva, mas ele precisa descer para conversar. E o homem, que estava claramente alterado e bêbado, falou que não pode se manter calmo e descer para conversar depois de ver a sua mulher o traindo. E mandou todo mundo sair daqui. Por acaso pular da sacada é ilegal na República da Coreia? Mas o bombeiro que estava lá embaixo perguntou pro Yong-Tai na escuta se ele estava pronto. E ele disse que sim, já estava em posição. O bombeiro disse que o nível de agitação da pessoa afligida tá aumentando bem rápido. É bom que a ação seja rápida e sutil. Ele vai dar o sinal, então vão lidar com isso de forma limpa e rápida. O Yong-Tai falou que é claro que sim. E ele falou que já estava pronto para sua descida de corda. E quando o sinal foi dado, ele começou a descer lentamente e furtivamente. E o bêbado perguntou por que ele deveria ser tratado desse jeito, hein? Por acaso ele é um porco? E nesse momento tinha um galão de gasolina vazando dentro da casa. E quando o Chow começou seu treinamento, ele já estava nervoso, se tremendo inteiro ali naquela altura. E o instrutor falou para lentamente ir para trás e ficar em posição. E ele pode colocar toda a força que ele tem na corda. É para confiar no equipamento. E o mais importante em campo, é claro, é confiar também nos seus colegas. Nesse momento, Yong-Tai desceu rapidamente pela corda, conseguindo acertar e imobilizar o sujeito em situação perigosa. Se desculpando um pouco pela entrada brusca, mas ele é dos bombeiros, viu? Enquanto isso, no treinamento, o Chow conseguiu fazer uma ótima descida. O instrutor disse que ele estava de parabéns. Depois ele explicou que existem infinitas variáveis que podem afetar o local de resgate. Ao aprender a usar equipamentos básicos como essa corda, todos ali terão estabelecido uma boa base para ser capaz de responder a essas variáveis. E quanto ao Chow Wung, ele disse que o aluno tinha boas qualificações para entrar no time de resgate. Nesse momento, toda a equipe de bombeiros entrou no apartamento para lidar com um sujeito de situação perigosa que queria se jogar da sacada. E o Yong-Tai estava segurando ele que nem um bebezinho, sem dificuldade nenhuma. E coitado, o cara foi preso ainda. Ele foi traído, estava querendo pular da sacada e foi preso. O policial falou que não tem ninguém machucado, então os bombeiros cuidam do resto da situação. O Jin Seop falou que ele foi bem, como sempre, mas ele sentiu um cheiro específico e percebeu que tinha gasolina
neblina por todo o apartamento. E Young Tae perguntou se ele quer ouvir uma coisa ainda mais assustadora. Quando ele chegou, o fogão estava ligado. Então ele foi rápido e mandou alguém desligar logo isso. O Jin falou que isso poderia ter dado muito errado. Afinal, o cara quase se tornou um incendiário. Young Tae falou que foi um alívio não ter chegado nesse ponto. Ele não se importa se é algo administrável, como um acidente de carro, mas ele realmente quer evitar um incêndio criminoso. Como parte da equipe de resgate, ele não quer ter de enfrentar tanta malícia humana. E o Jin falou que ele é grande e com um coração mole. Mas com a equipe dele por perto, isso não vai acontecer. Então, voltando para a academia de bombeiros, nesse momento o Chow estava lidando com o equipamento mais o respirador. E no total era 20 quilos para ele carregar. Era sufocante de vestir aquilo e era pesado pra cacete. E eles estão fazendo isso enquanto subiam uma colina. E nesse momento o Chow percebeu que tinha uma pessoa ainda mais atrás do que ele. E perguntou se ela gostaria de alguma ajuda. E a mulher respondeu que não. Ela consegue fazer isso sem a ajuda dele. E passou esbarrando nele ainda. O Chow se perguntou por que essa moça tá assim. Ele fez alguma coisa de errado? Mais tarde o pessoal parou tirando as máscaras pra respirar um pouco normalmente. Se perguntando por que eles têm que subir uma montanha nessa situação. Eles usam um caminhão pra dirigir até o local do incêndio mesmo. O instrutor falou que 70% do terreno da Coreia é montanhoso. Isso significa que sim, eles provavelmente vão enfrentar terrenos mais inclinados o tempo inteiro. Nesse caso, é claro que tem que ser fortes o suficiente para escalar com equipamentos nas costas. Mas o Chow perguntou se a maioria dessas montanhas não tem boas estradas para dirigir hoje em dia. Nesse caso, para praticarem tão intensivamente desse jeito, deve ter outro motivo além de andar em terrenos montanhosos, não é? O instrutor falou que essa foi uma ótima pergunta. A razão pela qual dão ênfase na prática de corrida subindo morros com equipamentos é por conta também da natureza do centro da cidade. Os veículos de bombeiros precisam estar no local de um incêndio imediatamente, mas em áreas mais densamente populosas, há muitos carros estacionados ilegalmente nas vagas, o que faz com que, de vez em quando, o veículo de resgate nem possa se aproximar do incêndio. Nesse momento, Young Tae também estava passando por esse tipo de situação. O caminhão de bombeiros teve de parar muito longe do foco do incêndio, então eles colocaram seus equipamentos ali mesmo e foram correndo na direção do fogo. O Jin falou que pelo menos hoje não tá ventando. Eles vão entrar rápido, procurar pelos sobreviventes e sair rápido. E ele avisou pro Young Tae que já quebraria as janelas, para que a fumaça saísse. E o Young Tae falou que vai procurar cada cantinho desse lugar. Mais tarde, ele já estava arrombando a porta para fazer uma boa saída, enquanto resgatava um homem que ainda estava consciente. O homem assegurou que ele estava em ótimas condições, mas o entregaria para os paramédicos. E o Young Tae disse pro Jin que não acha que tem mais ninguém dentro do prédio. E perguntou se devem avisar a equipe de resgate para se retirar. O capitão respondeu que não. Ainda não. Isso porque o fogo ainda estava lá. E o Jin sabia que o fogo não estava no seu estágio de pico. Se atrasassem mais um pouco, não teriam conseguido fazer esse resgate. Ele falou pro time de resgate número 1 que agora essa é a chance deles. Agora estava na hora de apagar o fogo. Enquanto isso, Young Tae estava escutando uma aula que dizia que existem vários ramos de bombeiros, como primeiros socorros, resgate, informações, mas qualquer pessoa é designada para onde for necessário em situações de emergência, independentemente do seu ramo. Então eles não podem se limitar a aprender somente a área de atuação deles. Familiarizar-se com o básico de tudo, primeiros socorros e os outros itens para que você possa ajudar a qualquer momento é crucial. E o instrutor os lembrou que, a partir de hoje, eles são bombeiros que protegem as propriedades e a segurança das pessoas. Mais tarde o Chow estava muito cansado. Ele pensou que esse dia foi uma loucura. Tanto as sessões de educação quanto as de treinamento foram muito difíceis pra ele. E ele estava curioso pra saber como que Young Tae estava se saindo no seu time de resgate. Daí ele se lembrou que o instrutor disse que o Chow tinha boas qualificações pra entrar no time de resgate. Mas agora que ele parou pra pensar, todo mundo da sua turma fazia parte de uma equipe de resgate. Deve ter sido por conta do recrutamento por experiência. E os dois outros alunos que estavam no vestiário junto com ele eram Kim Kyung-soo e o Yoo Jin-woo das Forças Especiais ambos. E o Chow estava prestando atenção nos corpos sarados deles, pensando que nossa, hein? Que monstruoso. O Chow perguntou se eles dois querem entrar na equipe de resgate, não é? E os dois falaram pra parar de tanta formalidade, eles são companheiros aqui. O Chow perguntou então por que eles se candidataram pra fazer parte da equipe de resgate. O Kyung-soo falou que a beleza de ser um bombeiro tá na equipe de resgate. É atraente porque não é algo que qualquer um pode fazer. Os socorros podem ser escolhidos com base na experiência, então. Aqueles que estão em forças especiais ou alguma área semelhante podem se candidatar. Exatamente por isso que eles vieram. Mas o Chow pensou que ele tinha de ter uma
experiência equivalente a forças especiais? Ele perguntou se tem algum outro jeito de entrar para a equipe de resgate, e o Wu Jin falou que é claro que tem. Estar na equipe de resgate é uma tarefa bem difícil, e há muitos casos em que você tem que entrar em situações perigosas, então sempre há falta de pessoas. Por isso que tem vários jeitos de entrar. Na verdade, o corpo de bombeiros até incentiva você a entrar. O Wu Jin disse que ouviu dizer que se você passa por um recrutamento público e obtém um certificado para ajudar em atividades de resgate, também pode se candidatar. O Kyung-soo falou que é claro, você ainda teria de ser observado por um capitão, mais especificamente pelo líder da equipe de resgate. O Chol pensou que é difícil, mas não é como se fosse impossível. Então mais tarde ele estava conversando com Young-tae e ficou muito chocado com uma informação. Young-tae estava lá de boa, cortando a unhazinha, dizendo que já fez um pedido pro líder da equipe dele, para colocá-lo na equipe de resgate, e falou que não precisa agradecer, viu? E o Chol perguntou se ele tá ficando maluco? Por que não perguntou ele antes de fazer isso? Ele nem tem qualificações para estar na equipe de resgate. E Young-tae falou que tudo que ele precisa é de uma mentalidade forte e um corpo resistente. E ele enxergou no Chol também os olhos de um salvador. Vai ficar do lado dele, o ensinando tudo, então disse para não se preocupar. E falou para colocar todos os certificados em dia, viu? Se não fizer isso, pode acabar morrendo. Então Young-tae desligou. O Chol se perguntou se ele vai fazer parte de um time de resgate. O que ele deveria fazer agora? E mais tarde ele estava na academia fazendo treino pesado. Ele sabe que para sobreviver precisa treinar muito duro. Os veteranos que se candidataram para a equipe de resgate são todos super bombados e monstruosos. O Chol pensou que precisa pelo menos de um nível parecido. E o pessoal que estava na academia disse que do nada ele ficou muito motivado. E depois de um tempo de treino frenético, ele descansou um pouquinho. Nesse momento, ele avistou aquela mesma garota de antes que estava meio mal naquela outra situação de treinamento. A garota que foi mal educada com ele. O Chol pensou que parece que ela tá treinando duro também. E a mulher perguntou por que ele tava olhando, hein? E o Chol olhou pros lados e se perguntou se tava falando com ele. E o pessoal da academia falou pro Chol tomar cuidado que essa aí não bate muito bem na cabeça, não. Disseram que o nome dela é Son Ji-hye e ela veio para fazer o treinamento de bombeiros depois de servir como oficial de enfermagem. E ela é famosa por ter um temperamento um pouco difícil de lidar. E o Chol pensou que de fato aqui tem várias pessoas assustadoras. Ele espera não se envolver com ela. E no dia seguinte, a Ji-hye tava dando bronca em uma outra garota, perguntando se ela não sabe o que é direita e esquerda, por acaso? E uma outra garota disse que eles são dos primeiros socorros e perguntou por que tá sendo tão dura. É um treinamento. E a Ji-hye arremessou o capacete nas duas, moleque, perguntando se daí que isso é um treinamento, e daí que são primeiros socorros. Perguntou se acham que esse tipo de coisa não é importante durante uma emergência? O capitão falou que jogar fora o capacete não é permitido. E a Ji-hye falou que não suporta trabalhar com essas meninas aqui. Ela não se importa se for um grupo de homens, ela só não quer mais treinar com esse pessoal. E mais tarde ela tava bem do lado do Chol, e ele ficou muito nervoso na presença dela. E a Ji-hye mandou fazer tudo bem direitinho, senão ele morre. E o treinamento era pra usar a bombeira do caminhão de bombeiros. E o Chol era justamente a dupla da Ji-hye. E ele sabe que ela, dentre todas as alunas da academia de bombeiros, é com certeza mais determinada, mas também mais raivosa. E mais tarde o Chol foi designado para ser a dupla dela e perguntou por que ele. O capitão falou que notou que as outras alunas não estão se dando muito bem com a Ji-hye, estão assustadas na verdade. E disse também que quando observou eles dois durante o treinamento de operador de mangueira, trabalharam muito bem juntos. E pediu por favor para fazer esse favor, vai apoiar ele totalmente na obtenção do certificado se o fizer. E o Chol pensou, instrutor, eu também tô com medo dela. E no outro dia, eles estavam passando pelo treinamento de passar pela fumaça densa, no qual eles não conseguiam ver um palmo à frente. Logo depois foram pro treinamento de simulação de incêndio. E é claro que o Chol teve de fazer grande parte do seu treinamento com a Ji-hye. Ordens do instrutor. Ele pensou que já estava muito ocupado acompanhando a preparação da equipe de resgate. Agora tem que ficar lidando com essa outra pessoa. Ele só tá suportando isso porque o capitão tá o apoiando na sua certificação. Só que no meio do caminho ele percebeu que a Ji-hye tava tremendo diante do fogo. E mais tarde o capitão disse que eles fizeram um ótimo trabalho. Podem tirar o equipamento e ir descansar. E o Chol percebeu que a Ji-hye realmente não estava bem depois de enfrentar as chamas. O próximo treinamento foi de transporte de vítimas. Na verdade, essa é uma das sessões mais difíceis antes da graduação profissional. Eles têm de carregar um alvo de 70 quilos o mais rápido possível. E a Ji-hye, apesar das dificuldades, conseguiu. Mas o Chol conseguiu bem mais facilmente. E o Chol se aproximou dizendo para ela não estragar o ritmo dela com essa angústia. Ela precisava se
acalmaram um pouco mais durante as situações. A Ji-hye perguntou se tá dizendo que ela não consegue fazer isso? E o Chao respondeu que lá vem ela de novo com essa atitude. Pelo amor de Deus, ele não disse isso. Ela pode interpretar como quiser, mas ele vai tentar ensiná-la aqui, beleza? O Chao explicou que para arrastar algo pesado, precisa manter as costas neutras e usar a parte mais inferior do corpo. Se usar os braços, não vai longe. O peso tem que estar nas pernas. E o Chao falou para se posicionar logo. Vai, tenta! E o Woo-jin falou que tava impressionado. O Chao tava no comando da Song Ji-hye e tava conseguindo lidar com ela. O Kyung-soo falou que não achou que ele ia durar nem uma semana. O Woo-jin realmente não sabe como ele aguenta a personalidade dela. O Kyung-soo falou que o Chao é um cara positivo. É, positivo até demais. O Chao e a Ji-hye passaram muito tempo juntos, a partir do momento que passaram a treinar. No início ele foi forçado a cuidar dela a pedido do instrutor, mas ele não estava desgostando dela, até porque sempre estava dando o melhor de si mesma. E mais tarde, na academia, eles estavam tomando um cafezinho para acordar depois do treino. E a Ji-hye perguntou por que café quente durante o treino? Era para ser gelado. O Chao perguntou se tá reclamando ainda. Ele ainda trouxe café para ela, rapaz. E mais tarde, caminhando juntos, ele falou que estava curioso sobre algo em relação a ela. O Chao perguntou por que ela é tão rude com as pessoas. Poderia ser um pouco mais gentil, sabe? Ele já tá acostumado, mas ela realmente consegue deixar as pessoas com medo dela. E perguntou se ela realmente acha que vai conseguir resgatar pessoas com essa atitude. Vão ficar com mais medo dela do que gratidão. E ela deu um chutão na bunda dele, mandando calar a boca, porra. Não é como se eles fossem trabalhar na mesma estação de qualquer forma. Não é da conta dele. E o Chao, subindo as escadas, falou pra não malhar mais hoje. Era pra descansar um pouco. Amanhã era o teste de aptidão física profissional. Precisariam de seus corpos em dia. E o Chao falou que também a partir de amanhã lidar com ela vai acabar, finalmente. Bom, 2 meses se passaram. O tempo realmente voa. Mas a Ji-hye finalmente revelou algo pra Chao, dizendo que sim, ela fica brava, mas às vezes é pra esconder o fato de que ela tá nervosa durante uma situação. Ela fica nervosa com muita mais facilidade do que os outros. Ela fica nervosa com tudo, seja pessoas sendo irritantes, treinamento com muito fogo e fumaça. Então ela tem esse hábito de ficar com raiva pra desviar a atenção, pra evitar que os outros percebam que ela tá nervosa. É um mau hábito que ela desenvolveu pra não ser desprezada nas forças militares por ser uma mulher. O Chao perguntou então se ela se parece com um chihuahua. É, faz sentido. Ela perguntou se tá de sacanagem, moleque. Mas ela continuou dizendo que quando tá com o Chao, por algum motivo, não fica tão mais nervosa. A ponto que ela acha que seria bom ter um colega como ele, se fossem designados pra mesma estação. Daí a Ji-hye agradeceu ao Chao por ter aguentado a personalidade dela por todo esse tempo. O Chao falou que não foi nada. Na verdade, foi uma honra, como colega de estágio. Então, finalmente chegou o dia do teste de aptidão física profissional. O primeiro passo foi subir as enormes escadarias de um prédio residencial com todo o equipamento pesado. Ele conseguiu fazer isso em 8 minutos e 12 segundos. O pessoal das forças especiais falou que não foi nada mal. E o Kyung-soo perguntou se então ele se livrou da Ji-hye. O Chao falou que bom, a graduação já tá chegando, né? Tudo que eles têm que fazer é torcer pelo melhor. Nesse momento, a Ji-hye completou a sua prova. Não só isso, como ela bateu um recorde para as novatas femininas. 9 minutos e 21 segundos. A Ji-hye estava muito emocionada com isso. Então, vários dias depois, chegou o dia da graduação dos bombeiros. O capitão, no seu discurso, enfatizou uma última vez. Para proteger a segurança de outras pessoas, eles têm de se manter seguros e firmes, sempre se esforçando para se tornarem bombeiros ainda melhores. Como chefe da academia de bombeiros, ele está muito orgulhoso dos novos bombeiros. E disse que o futuro vai ser ainda mais brilhante. E o pessoal comemorou, jogou o chapéu pra cima. E mais tarde o Chao parabenizou a Ji-hye. E ela falou que se pensar nela às vezes, era pra entrar em contato, tá? E o Chao falou que é claro que sim. Agora eles vão dar o melhor nas suas respectivas estações. E o Kyung-soo perguntou por que o Woo-jin tava rindo tanto. E ele respondeu dizendo que esses dois até que são fofinhos. Então, finalmente chegou o dia. O Chao estava no lugar que ele trabalharia duro. O Corpo de Bombeiros do Leste. Ele se apresentou para o serviço, mas o bombeiro que tava lá não queria muito barulho não, viu? Parecia que tinha acabado de acordar. Ele perguntou se ele veio para o time de resgate 1, não é? O quartel-general fica naquela porta ali. O pessoal do time 1 tá fora agora, então ele pode ficar lá esperando. Mas quando o Chao entrou, ele percebeu que aquilo tava uma nojeira, filho. Tudo bagunçado, tinha roupa no chão, meia, café. Ele pensou que tá ainda pior do que a academia. E se perguntou se viveria aqui a partir de agora? E mais tarde, quando o pessoal tava voltando, o Young Tai tava todo felizinho. E o capitão perguntou se ele tem um encontro às cegas por acaso. O Young Tai falou que melhor do que isso. Hoje é o dia que o
seu novato chega. E o Jin perguntou se é realmente hoje. Ele não tinha se lembrado. Ele falou que então o Ryo Jong vai escapar de ser o novato da equipe. E ele respondeu que sim, esteve esperando por isso há muito tempo. Tá curioso pra saber como esse garoto é. E quando o caminhão chegou, o Cho se apresentou para o serviço. Bombeiro Ju Cho-Wung, ordenado a se apresentar à equipe de resgate do Centro de Bombeiros Oeste. E o Jin falou que de fato ele é barulhento, quer dizer, muito energético. E Young-tae já pegou ele, rodopiou no alto e deu boas-vindas. E o capitão do Esquadrão do Oeste se apresentou como Park In-ki, dizendo que já faz um tempo que não ganhou um novo membro. E falou pra ser dócil com ele, Young-tae. E o In-ki falou que o colocou na equipe de resgate porque o Young-tae disse que serviram juntos nas forças militares. E o Jin, que é o capitão da equipe de resgate número 1, falou que o Cho parecia elegante e vai se dar bem aqui. O Young-tae falou que é claro que vai. Se não se der bem, vai bater nele até se dar bem. Foram apresentados também os outros bombeiros, Moon Jang-gon, Kim Han-cheol, e o último foi o outro novato antes do Cho, o Ryo Jong, que falou pra não ser tão barulhento da próxima vez. E o Young-tae falou pro Cho não ficar assim tão nervoso, são como irmãos aqui dentro, então ele pode se sentir em casa. E falou que talvez devesse fazer uma festa de boas-vindas para o novo membro, talvez algo depois do trabalho. E nesse momento um alarme soou, era um despache para resgate da equipe 1. O Ryo Jong falou que nem conseguiu terminar a sua frase. E o Cho já tava nervoso, ele acabou de chegar, já teria um despache. E o Jin falou pra todo mundo se mover imediatamente. E perguntou por que o Cho tá parado aí. Ele vai também com eles. Agora, ele faz parte do time de resgate número 1. E mais tarde, eles estavam numa grande feira de comida. E o Ryo Jong falou pro Cho, já que esse é o primeiro despache dele, disse pra não tentar fazer nada sozinho, apenas exatamente o que lhe for mandado. E falou que realmente não gostou dessa coisa dele ter sido indicado pelo Young-tae. Então falou pra sempre fazer as coisas corretamente. O Ryo Jong vai ficar de olho. E o Cho pensou que já tá sendo marcado logo no primeiro dia. E a ocorrência simplesmente era uma garota presa, com a cabeça entre as barras. O Jin falou que a garota ficou presa enquanto brincava. Os pais e guardiões ainda estão no meio dessa muvuca toda. E o Cho pensou que não aprendeu nada sobre esse tipo de situação. O Young-tae perguntou se ele já tá entrando em pânico porque isso não foi ensinado na academia. E o Young-tae falou pro Cho só ficar observando dessa vez. Ele tem de aprender com os veteranos. A primeira coisa que o Jin fez foi acalmar a criança, perguntando como que a cabeça dela foi parar ali. Mas tá tudo bem. Os titios bombeiros vão lidar com a situação. Ele falou que um cortador e um cobertor deve ser o suficiente. O Young-tae tava com o cortador e o cobertor foi colocado sobre a cabeça da criança. Então ele começou a fazer o seu trabalho cortando parte do corrimão. Mas é claro que a garota ficou um pouco nervosa com essa serra acima da cabeça dela. Mas o Ryo Jong falou pra olhar pra ele aqui, tá tudo bem, vai acabar logo. Enquanto isso, o resto da equipe tava afastando o público, que tava se aproximando até um pouco demais. E o Cho tava impressionado. Acalmaram a vítima e controlaram a situação em um instante. Essa é a equipe de resgate que ele faz parte agora. Só que tinha uma nova pessoa chegando também. Uma nova recruta chamada Ji-hye. Mais tarde, o pai da criança resgatada finalmente chegou. O capitão Jin falou que ela sofreu um acidente e que a cabeça dela ficou presa no corrimão da escada enquanto brincava. Mas foi resgatada em segurança pela sua equipe. Não tem nenhum ferimento, só tá um pouco em choque por conta do incidente. E o pai agradeceu muito por isso. O capitão disse que só estavam fazendo o seu trabalho. E ele se desculpou com sua filha dizendo que deve ter ficado muito assustada, não é? Só que quando partiram, uma pessoa tava ali para arrumar problema. Perguntaram quem foi que fez isso com o seu corrimão? Tá completamente arruinado! E perguntou como que ele vai alugar o lugar desse jeito. Quem vai tomar a responsabilidade por isso? O Jin falou pro Young-tae mandar todo mundo se preparar pra sair. Ele lida com isso. E o Cho pensou que esse deve ser o senhorio da terra, não é? E já que o chefe Jin tá intervindo, deve ficar tudo bem. Mas ele percebeu que o chefe abaixou a cabeça. E o Cho falou que isso é demais. Não foi culpa dele. Mas o Young-tae falou pra se acalmar. Se ele ficar explosivo aqui nesse momento, vai ser pior pro chefe. Não importa o motivo. Eles danificaram a propriedade de uma pessoa. Os bombeiros são apenas funcionários públicos, regulares e encarregados de proteger a segurança e propriedade dos cidadãos. Não podem se esquecer que também têm de estar atentos às reclamações. Tudo o que podem fazer nesse momento é isso. Quando o Jin retornou pro caminhão, falou que todo mundo fez um ótimo trabalho. Tava na hora de voltar. Enquanto o Cho pensava naquilo que o Young-tae falou pra ele, o Ryo Jong perguntou se o novato prestou atenção, não é? O trabalho deles é avaliar a condição da pessoa que tá necessitando de ajuda, decidir a abordagem do resgate e controlar a situação para maior segurança. Todos se movimentam proativamente, sem hesitação, encontrando seu papel no momento. Isso é o básico para fazer parte da equipe de resgate 1. Não importa o quão quente ou profundo seja o fogo. Devem confiar uns nos outros com confiança absoluta. É para isso que serve a rede de segurança que protege a todos eles. Mas o Ryo Jong falou que ninguém pode confiar no novato ainda. Para ganhar a confiança
liderança da equipe, ele tem que trabalhar muito duro. E o Chao falou que ele entende isso. Mas daí tava todo mundo olhando pro Hyojong, e o Yong-Tai falou pra não pegar tão pesado com o novato, moleque. E mais tarde, de volta ao corpo de bombeiros, Yong-Tai falou pro Chao que o Hyojong sempre é assim à primeira vista. Pode parecer um pouco espinhoso, mas é pra ficar perto dele. O Chao perguntou se não vai mais ensiná-lo. O Yong-Tai falou que sempre vai estar aqui pra guiá-lo. Mas confiar apenas nele não é suficiente. Eles são uma equipe agora. Eles têm de confiar completamente uns nos outros. E o Chao pensou que parece que o Yong-Tai confia muito no Hyojong. Até que uma mulher de uma outra equipe se aproximou, dizendo que eles devem ter feito um bom trabalho para retornarem com esse sorriso no rosto. E ela é bombeira da equipe de emergência, Seo-hee. Ela disse que a sua equipe tem uma nova novata, então veio apresentá-la. A mais nova bombeira da equipe de emergência, Song Ji-hye. E quando ela viu Chao, ambos ficaram chocados com a presença um do outro. O capitão Jin falou que eles devem ser parceiros da academia, não é? Isso é ótimo. É sempre bom ter uma pessoa conhecida por perto. O Chao falou que é bom vê-la novamente. Parece que se encontraram mais cedo do que esperavam, né? Essa foi uma reunião bem feliz pros dois. Agora o Chao pode confiar em mais uma pessoa, além do seu irmãozão Yong-Tai. A vida na estação de bombeiros está sendo completamente diferente do que ele esperava. Só que negativamente. O sistema era de 2 turnos, 24 horas ligado, 24 horas de descanso. O que pra ele não fazia o menor sentido. Ele se perguntou se vai ficar assim toda a noite acordado. E o Yong-Tai, que também tava com uma olheira desgraçada, falou que o Chao pode ficar descansando um pouquinho enquanto ele faz a guarda agora. Das 10 da noite até as 5 da manhã, eles puderam descansar um pouquinho, mas o ambiente não era nada confortável. E ele ainda foi acordado por um chamado de fogo. O Chao não estava esperando pelas chamadas noturnas, mas a primeira chamada foi um bêbado dizendo que aquela mulher deixou seu coração em chamas. E o capitão Jin falou que vão levar esse maluco pra polícia, pelo amor de Deus. O Chao percebeu que alguns chamados da noite eram bem mais triviais do que ele estava esperando. Algumas pessoas reportaram objetos perdidos dentro dos esgotos e bueiros, outras chamadas eram trotes, não tinha nada. O time de resgate era chamado bem mais frequentemente do que ele estava esperando. E quando o sol finalmente apareceu novamente, ele estava com uma cara de defunto. E mais tarde ele estava tomando um cafezinho com a Ji-hye e perguntou quando que ela chegou. E perguntou como é que foi o primeiro turno dela. A Ji-hye falou que tem uma montanha de coisas para aprender, mas na verdade o primeiro turno foi bem calmo. E perguntou quanto a ele. A vida de bombeiro tá como ele esperava? O Chao falou que mais ou menos. O corpo de bombeiros é bem mais velho e acabado do que ele imaginou que seria. Alguns chamados nem são tão importantes assim, mas depois de salvar aquela criancinha, ficou bem feliz. O Chao falou que sim, tá satisfeito. Isso aqui é exatamente o que ele quer fazer. A Ji-hye falou que isso é ótimo de se ouvir. E mais tarde o pessoal tava numa confraternização com o chefe da estação, dizendo que isso é uma cerimônia de boas-vindas para o Chao e para a Ji-hye, por terem completado o primeiro turno de 24 horas. E ele falou que vai pagar essa. A Ji-hye se perguntou se a comemoração é num restaurante de sopas. E o capitão Jin perguntou se o Chao tá ainda se adaptando ao trabalho em turnos e atendendo chamadas, não é? Todos ali sentiram a mesma coisa no início, mas à medida que foram avançando e ajudando uns aos outros, isso se tornou administrável com o tempo. Então falou pra ele comer bastante e dar o seu melhor. O Chao falou que é isso aí, sim senhor. E o capitão da estação falou que depois de terminarem a segunda rodada na sala de karaokê, vão conferir as habilidades de canto dos novatos. Então, depois do seu primeiro turno, o Chao começou sua manhã em uma sala de karaokê, cantando com as pessoas com que ele passou bastante tempo. Mesmo depois de um dia de trabalho, já podia dizer que a vida de bombeiro não seria fácil, mas ao lado dessas pessoas ele tem certeza que pode passar por isso. Então, o próximo a cantar foi o Chao, que impressionou todo mundo com a sua voz, hein? A Seo-hee falou que o moleque é bom. E quanto a Ji-hye? Só que ela tava concentrada até um pouco demais nele. A Seo-hee percebeu esse olhar aí. E mais tarde o Chao foi com Yong-Tai pra casa dele pra passar um tempo. A mãe do Yong-Tai falou que já ouviu tanto falar dele e falou que não precisava gastar dinheiro desnecessário em hotéis. Podia ficar no quarto de hóspedes. Então, por enquanto, o Chao ficaria na casa do Yong-Tai, na cidade. Era a maneira dele de apoiá-lo como alguém novato nessa nova sociedade. Em apenas 20 horas, seu segundo turno começaria. Ele ainda não sabe tudo o que tem que fazer, mas sabe que quer fazer a sua parte e o seu melhor como um bombeiro. No dia seguinte, no seu próximo turno, o Yong-Tai estava explicando que os registros devem ser escritos ali. Os tipos de chamadas são organizados por categoria e coisa e tal. E o Chao achou isso um pouco estranho, porque já era 2 horas da tarde, mas não teve nenhuma ligação durante o dia. E o Chao falou pro Yong-Tai que tá estranho, né? O dia tá tranquilo até demais.
E o Yong-Tai mandou calar a boca, não fala isso em voz alta! Daí quando ouviram isso, todo mundo ficou numa atmosfera de silêncio, tensão, e nesse momento soou o alarme para despache. O Yong-Tai falou que frases como tá bem tranquilo hoje, não parece estranhamente calmo, são consideradas tabu numa estação de bombeiros. São como palavras mágicas que fazem chamadas aparecerem do nada. E falou pro Chow tomar cuidado a partir de agora. Então, eles já estavam prontos. O Capitão Jin falou que dessa vez é um acidente de carro. Uma SUV colidiu com um caminhão num viaduto e foi jogado para fora do acostamento. O veículo rompeu o guarda-chão e caiu. Uma equipe de ambulância próxima vai chegar primeiro. E o Hyo-jong avisou novamente o novato, dizendo para não fazer nada arriscado. Era apenas para seguir as ordens. Enquanto isso, quem já estava lá no local do acidente era a equipe de emergência, a da Ji-hye e Seo-ri. Aparentemente o motorista estava inconsciente. E nesse momento, a equipe de resgate apareceu também. O Capitão Jin falou que o quadro do carro está amassado e a porta não abre. Então Yong-Tai fez o trabalho de usar o separador hidráulico e conseguiu partir o metal facilmente. E o Chow pensou que isso já era esperado do Yong-Tai, ele é muito forte. O Jin falou para retirar com cuidado a vítima. O Hyo-jong e Yong-Tai vão colocá-lo numa maca e entregá-los para a equipe de emergência da Seo-ri, enquanto ele verificava o motorista do caminhão. Até que um idiota se aproximou perguntando por que estavam demorando tanto para salvar uma pessoa. Não viram o engarrafamento que estão causando? E o Yong-Tai pediu para, por favor, se afastar. Estão no meio de uma operação de resgate. E o homem perguntou se não poderia fazer isso mais rapidamente. E o Chow novamente viu essa logística da equipe. O chefe foi verificar a outra vítima. O Yong-Tai tá controlando toda a situação. Então, ele assumiu o seu papel. Ele teria que tomar o papel do Yong-Tai nesse momento para levantar a maca. Mas ele levantou as pernas da vítima com muita força, até demais. Isso dificultaria bem mais no transporte, porque machucou a vítima. E mais tarde, quando já tava tudo bem, a Seo-ri falou que hoje o Chow vai se ferrar, viu? Porque ele irritou o Hyo-jong. Ele sempre é muito intimidador no trabalho. E de volta ao corpo de bombeiros, o Hyo-jong perguntou se não ensinaram isso na academia de bombeiros. Precisa tomar cuidado em acidentes de carro, porque tem muita energia cinética envolvida. Ele podia ter quebrado os ossos daquela vítima. E falou pra ele se concentrar e fazer o que mandam ele fazer. E perguntou se não conseguiu lidar com essa tarefa simples. E o Chow somente abaixou a cabeça e se desculpou. E o pessoal falou que o novato tava tomando bronca. E eles falaram que não vão passar mais por esse corredor. É melhor dar a volta. O Hyo-jong falou que tudo bem, todo mundo comete erros. Principalmente ele, que é um novato. Mas esse não é o ponto agora. O verdadeiro problema é a atitude que ele demonstrou diante da vítima hoje. A missão de um bombeiro é salvar vidas, mesmo quando todo o prédio está envolto pelas chamas. A fumaça não faz você ver um palmo à sua frente. E com tudo desabando ao seu redor, o bombeiro nunca deve mostrar qualquer sinal de pânico. Isso porque a pessoa que pediu pelo resgate vai estar confiando no seu herói. E o bombeiro é esse herói. O Hyo-jong perguntou se ele entendeu o que tá dizendo. E falou pra ele imaginar essa situação. Um bombeiro tá vindo salvá-lo. E ele mesmo tá desesperado. O que ele sentiria nesse momento? E mais tarde, a Ji-hye tava consolando ele um pouco com um refrizinho. Mas o Chow não tava nada bem. Ele perguntou se ela ouviu. A Ji-hye falou que sim. Escutou tudo, na verdade. O Chow falou que quando se formou, sentia que podia lidar com qualquer coisa imediatamente. Mas na verdade ele é apenas um novato que não consegue nem fazer o que lhe mandam corretamente. Ele tá bem desapontado consigo mesmo. A Ji-hye falou que tá tudo certo. Todos os novatos aprendem errando no começo. E o Chow perguntou se ela já imaginou algo assim? Estar presa num prédio cheio de chamas, incapaz de se mover, esperando desesperadamente para que alguém o salve, e o bombeiro que veio a resgatar aparece com o rosto cheio de pânico. A vítima naquele momento perderia seu último vislumbre de esperança de sobrevivência. E a Ji-hye se perguntou o que o Hyo-jong fez com o moleque, meu Deus. E o Yong-tai se aproximou dizendo que essa é a técnica de tortura do Hyo-jong, o método da imaginação. E perguntou se o Chow já passou por isso? Foi até que cedo. É uma tática que o Hyo-jong, quando tá com raiva, usa com muita frequência. Depois que você se acostuma, fica extremamente divertido. O Yong-tai falou que não tem problema, todo mundo comete erros no começo. E ele falou que tem o jeito perfeito de limpar o corpo e mente dele quando estiver se sentindo pra baixo assim. E o Chow perguntou o que é. E mais tarde ele tinha se arrependido de perguntar. Ele tava fazendo um treinamento de escalada com corda. O Yong-tai falou pra aguentar aí o máximo que puder, viu? Bota esse corpo pra trabalhar, meu filho. O treinamento físico é o descanso supremo para o corpo e mente. E o treino repetitivo é a verdadeira libertação da ansiedade. E o Chow pensou que vai continuar praticando e aprendendo pra não fazer aquilo de novo. E o Yong-tai perguntou se a Ji-hye não vai participar também. Ela falou que não tá nem um pouco ansiosa, só vai assistir mesmo. E o capitão falou que tá feliz que o Yong-tai tá tomando conta do novato. E o Hyo-jong perguntou se o hospital entrou em contato
contato com ele? O Jin falou que não, e já que não tem notícias, quer dizer que ele tá bem, né? O Hyojong falou que ele teve sorte, isso sim, por conta daquele novato. Ele quase teve de andar por aí se desculpando de novo. O Capitão Jin falou que faz parte do seu trabalho, e ele sempre pode só abaixar a cabeça e pedir desculpas, é um bom negócio. E perguntou o que o Hyojong acha do Chow. Eles se apressaram um pouco para trazê-lo para a equipe de resgate, mas perguntou se o Hyojong acha que ele vai se adaptar ao longo prazo. Ele respondeu que não gosta muito desse moleque não. Não é como ele ou como o capitão que vieram das forças especiais. Mas ele tem quase certeza que depois de um período de observação, ele pode não parecer tão totalmente sem esperança assim. E o Jin, com um sorrisão, falou que é isso aí. Com o tempo, tudo melhora. Um passo de cada vez. E na manhã seguinte, o Capitão Jin estava acordando junto de sua família. Acordou bem cedo, colocou suas roupas, revelando também suas cicatrizes de queimadura, beijou sua esposa, seu filho, e ela insistiu para que ele ficasse só mais um pouquinho. Ele falou que não, assim ele vai se atrasar. Ela desejou então uma boa viagem e falou para não fazer nada muito perigoso, viu? O Jin falou que vai estar de volta mais tarde. E o pessoal já tinha chegado também, era todo mundo bem pontual. E enquanto se trocavam no vestuário, todos estavam revelando suas cicatrizes de queimadura por conta do trabalho, mas o Chow era o único que estava com a pele limpinha, branquinha. E ele perguntou se tem alguma coisa de errado. O Jin falou que não, e desejou que ele fizesse o seu melhor de novo no trabalho hoje. E esse dia não começou nada tranquilo. O primeiro alerta foi de despache para incêndio. O Jin falou que esse é o primeiro despache de incêndio do novato. Então falou para eles dois como sêniores orientá-lo bem. O Capitão Jin pensou que de acordo com o repórter, o incêndio começou no terceiro andar da casa. Foi colocando o traje enquanto entrava no caminhão. É claro que o Chow tava bem nervoso. Seria seu primeiro despache de incêndio. O Yongtai perguntou se ele tava nervoso, não é? Era pra apenas ficar do lado dele que o guiaria muito bem. E o Chow falou que é isso aí, vai dar o seu melhor. E depois de pouco tempo, já tinham chegado no prédio que estava acontecendo o incêndio. E disseram que não podem se aproximar por conta dos carros estacionados ilegalmente. O Jin falou que toda santa vez, não é? Então eles saíram correndo com os seus equipamentos. O chefe Inky lidaria com esse trabalho de levar o caminhão com a água pro prédio. E pra isso ele pegou seu alto-falante e começou a tirar todos os carros dali. Se demorasse muito, eles lançariam a mangueira dali de longe mesmo e começaram o trabalho. O chefe pensou que eles vão conseguir logo essa água e pensou que tudo tinha que ficar bem lá dentro. Enquanto isso, a equipe de resgate linha de frente estava pronta para entrar. O Jin pensou que tudo que ele consegue ver é somente fumaça preta. Felizmente o fogo está nos seus estágios iniciais ainda. Ele imagina que devem ter uns 10 minutos até atingir o seu pico. Ele mandou todo mundo colocar suas máscaras imediatamente. Tava na hora de entrar. O Jangon e o Han Sheol verificariam o resto do prédio, os outros andares. O resto deles iria diretamente para onde está o fogo, o terceiro andar. Enquanto o resto da equipe se dividiu entre primeiro e segundo andar, batendo nas portas para ver se tinha alguém, o Capitão Jin, o Yongtai e o Chow foram em direção ao terceiro andar. E eles acharam o apartamento 301, o foco do incêndio. O Hyojong falou que não tá tão quente assim ainda. Dá para entrar tranquilamente. E o Yongtai fez o seu trabalho com o pé de cabra, abrindo com toda a força que tinha. E o Chow não cansava de ficar impressionado com isso. Nesse momento, a equipe de emergência também já tinha chegado na área do incêndio. A Seohee explicou para Jihye, já que também era o primeiro despache de incêndio dela, que raramente as pessoas morrem diretamente pelas chamas de um incêndio. Na maioria das vezes, sufocam após inalar essa fumaça preta enquanto tentam escapar. E o que eles, socorristas, podem fazer é dar o seu melhor para salvar o máximo de pessoas possível que inalaram um gás tóxico e que conseguiram escapar do local de incêndio. Mas antes disso, é aí que a equipe de resgate entra em ação. Eles têm que limpar a área e tirar todas as vítimas lá de dentro. E a Jihye pensou que nesse momento o Chow tá lá dentro daquela fumaça negra, conduzindo uma operação de resgate de verdade. Quando arrombaram a porta, entraram no apartamento 301 vasculhando tudo. O Chow pensou que entraram, mas essa fumaça faz com que ele não veja nada. Até ele ver o punho do Yongtai. Aquilo era uma indicação. Ele falou pro Chow não entrar em pânico. Ele vai liderar aqui. É só segui-lo, ficar bem perto. Então eles passaram a gritar, perguntando se tinha alguma vítima. E o Chow pensou que de fora o edifício não parecia tão grande, mas ele estava se sentindo numa vastidão de fumaça. Parecia um ambiente grande, mas ao mesmo tempo apertado. Ele se perguntou se tem alguém vivo dentro dessa fumaça realmente. Até que ele sentiu chamas se aproximando, um calor percorrendo pelo seu corpo. E quando avisou pro Yongtai, ele falou que tá sentindo também. Eles estavam próximos do foco do incêndio, onde tudo começou. A primeira coisa que Yongtai fez foi gritar pelo capitão, avisando que tinha encontrado o foco do incêndio. E o chefe Inky falou pro Jin procurar rápido e voltar. Eles não têm tanto tempo quanto pensaram que tinham. O Yongtai pegou seu pé de cabra e quebrou a janela pra fumaça
poder sair um pouco. E a visibilidade aumentou bastante na cozinha por conta disso. O Chow perguntou se devem começar a apagar esse fogo agora mesmo, e o Yongtai falou que não seria uma boa decisão. Se tentarem apagar o fogo de forma imprudente com o equipamento que eles têm agora, pode gerar mais fumaça tóxica e dificultar a operação de resgate. Afinal, a maior prioridade deles não é apagar o fogo, é salvar as pessoas. E nesse momento, o Capitão Jin encontrou as duas crianças presas no quarto. E nessa hora o Chow se lembrou de uma das suas aulas na academia de bombeiros. Ele estava aprendendo sobre a temperatura de ignição, mesmo que não seja exposto diretamente às chamas. Referência ao ponto onde o material entra em chamas à medida que a sua temperatura aumenta. Numa cena de incêndio, não é somente o fogo que é quente. A camada de gás acumulada no teto devido à combustão também vai aumentar a temperatura. E à medida que o calor irradia, essa camada de gás vai aumentando e vai descendo. E materiais inflamáveis dentro da casa, no alcance desse gás, são continuamente aquecidos por ele. E no momento que a temperatura daquele material exceder a temperatura de ignição, o fogo vai começar. Esse efeito é chamado de flashover e também pode ser conhecido como ignição súbita. O instrutor explicou que, tipicamente, contando a partir do ponto de ignição, leva cerca de 5 minutos para atingir o flashover. E nesse momento o Chow estava sentindo isso. O calor radiante da camada de gás se acumulando no teto. Nesse momento que passou por eles foi o capitão carregando as crianças resgatadas. E a primeira coisa que eles fizeram foi descer com todo mundo. O Jin, é claro, estava acabado depois do resgate e perguntou se acharam um suprimento de água. E o chefe Ink falou que o Jin deve saber o quão difícil foi essa situação, não é? É um complexo de vilas, então não tem nenhum hidrante adequado por perto. Então eles conectaram todas as mangueiras que a equipe conseguiu encontrar. O chefe Ink falou que o local do incêndio está bem na frente deles. Perderam um tempo tão precioso de supressão é frustrante, com certeza. O capitão Jin falou que sim, mas não perderam nenhuma vida. O capitão foi verificar com a Seohee como é que estava a criança, e ela respondeu que inalaram um pouco de gás tóxico, mas não parece um problema muito grave. Só que quando a garota pôde tirar a máscara pra falar, ela falou sobre a sua avó, e o capitão perguntou como é que é, e nesse exato momento um flashover aconteceu, criando uma combustão ainda maior, incendiando todo o prédio. O Yongtai falou que bom que conseguiram sair antes que isso acontecesse, não estariam presos lá dentro. E é claro que o chefe Ink estava muito bravo por conta disso. Eles não conseguiram estacionar mais próximos por conta daqueles carros estacionados ilegalmente. E nesse momento, o Capitão Jin apareceu pronto para entrar de novo lá. E ele explicou que a criança que resgataram estava procurando a sua avó. Ainda pode estar lá dentro. Por isso, ele vai voltar. O Ink falou que isso é loucura, é muito perigoso. Talvez a criança só esteja com medo, procurando pela avó. Não quer dizer que ela tá lá dentro. Mas o maluco foi mesmo assim, sem escutar o próprio chefe. E o Chow viu tudo isso. Isso o marcou nesse dia. Por conta das palavras de uma criança. Sem um momento de hesitação, ele viu um herói correndo de volta para as chamas. Quando finalmente puderam apagar o fogo com a mangueira, todos estavam apreensivos que o Capitão Jin ainda não tinha voltado. Mas ele reapareceu, o homem que voltou para procurar uma única pessoa no meio do fogo. Ele voltou de mãos vazias, mas ele estava aliviado, dizendo que não tinha ninguém no fogo. E o Ink falou que ele é um idiota, já começou a dar cascudo na cabeça dele, mandando parar de fazer coisas perigosas. A sua cunhada o mataria por isso. O capitão falou então pra não contar pra ela, pode ser? Vai tudo ficar bem. E o Chow foi até a Ji-hye pra perguntar se ela viu o capitão correndo pro fogo. Ele voltou lá sem hesitação nenhuma. Isso porque nem estava confirmado, só tinha uma probabilidade, uma possibilidade de ter alguém lá dentro. E o Chow se perguntou se pode ser alguém tão corajoso quanto esse homem um dia. A Ji-hye respondeu que com certeza ela acha que sim, mas ela não gostaria que ele fosse tão corajoso assim. E o Chow percebeu que ela ficou envergonhadinha depois de falar isso. E no caminhão, de volta pro corpo de bombeiro, o Chow falou que estava pensando um pouco nisso, mas ele falou que o equipamento parece um pouco estranho. É diferente do que eles usam na academia de bombeiros, não é? Na academia, mesmo com os quase incêndios, não estava tão quente. Mas antes, no local de incêndio, parecia que ele podia sentir o calor na sua pele. O Yongtai falou que é porque esse equipamento é de menor qualidade para proteção ao ar livre do que usam na academia. Na verdade, ele tá mais próximo de uma capa de chuva. E o Chow perguntou se então o calor ficou mais forte porque o equipamento é de menor qualidade. O Yongtai falou que toda vez que mandam a proposta para aumentar o orçamento, tudo que recebem de volta é: não há orçamento, vamos incluí-lo da próxima vez. E não há nada que eles possam fazer acerca disso. Bom, ele espera que um dia as coisas melhorem. E o Chow se perguntou se o capitão entrou no fogo nessas condições. Estava durante um flashover. Ele deve ter sentido um calor insuportável. E mais tarde, quando já estavam no vestiário, o Chow não estava vendo, mas ele percebeu algo doendo nas suas costas. E o Yongtai falou para ele que ele se queimou. Parece que ele chegou muito perto da fonte do incêndio. Ele vai procurar uma pomada por aqui. E ele já tinha avisado antes para tomar cuidado, porque as chamas podem atravessar o equipamento. E o Jang-gon já aproveitou para oferecer a sua pomada para queimaduras que faz maravilha. E Yongtai falou que não, ele já tá abrindo a dele. O Ryojong perguntou por que não usa a sua. Ele pegou de um dermatologista muito bom.
não. O Han Chol falou pra não dar atenção pra esses manés. Ele é um colecionador de pomadas. E o Chol perguntou desde quando eles têm tantas pomadas assim. E o Capitão Jin apareceu pra colocar ordem nesse vestiário. Então ele pegou qualquer uma e aplicou no novato. O Chol falou que espera não ficar com uma cicatriz. Mas o Jin falou que as costas dele são tão limpinhas. E o Jin agradeceu ao Chol pelos serviços corajosos que ele fez. E o Chol respondeu que sim, capitão, ele vai trabalhar ainda mais. Mas o Jin falou que aqui não é exército não, rapaz. Mandou parar de ser tão tenso. Então desejou um bom final de turno. Depois do turno, na manhã seguinte, a esposa do Jin já estava acordando pra fazer o café, acordando seu filho também, porque já estava quase na hora do pai dele chegar. Ele foi recebido, é claro, com muito amor e carinho. Mas quando foi se trocar e a sua esposa viu as marcas de queimadura, pareceu um pouco incomodada, né, com o perigo dessa tarefa. E ela perguntou se ele quase não dormiu, não foi? O Jin falou que dormiu por umas 2 horas, por aí. Ela falou pra pelo menos tomar um banho antes de dormir. Enquanto isso, o Chol estava almoçando com Young-tae e sua mãe. E ela falou que seus meninos trabalharam muito hoje, não foi? O Chol pensou que tá realmente muito grato por isso tudo. Em momentos como esse, ele gostaria que houvesse um lugar onde alguém estivesse o esperando também. Bom, ele vai pelo menos ligar pros seus pais pra dar notícia. E quando a Ji-hye voltou pra casa, ela foi recebida pelo seu gatinho, que tinha um belíssimo nome de maionese, mesmo sendo preto. Eu não entendi muito bem, mas tá aí, né? É um nome criativo se vocês quiserem usar, maionese. E a Ji-hye pode não parecer tão solitária por conta de seu gato, mas ela também não tem ninguém pra recebê-la quando volta pra casa. E ela agradeceu ao maionese por sempre esperá-la voltar. E depois disso, o Chol realmente entrou na rotina, junto com Young-tae. Eles faziam caminhadas bem cedinho, antes do turno. A partir desse momento, tudo começou a engatar pro Chol. O tempo passava cada vez mais rápido. Amanhã começava com uma corrida ao lado do Young-tae. Então, outro turno de 24 horas começava. Fazia resgates com o pessoal, redação de relatório, ele estava aprendendo a operar com os equipamentos e, é claro, um futevôleizinho de noite com a rapaziada. E dia após dia, essa rotina continuou. Antes que ele percebesse, já tinha se adaptado a esse lugar. E no seu primeiro outono, após ser nomeado bombeiro, o antes intimidador Hyo-jong passou a somente provocá-lo, como se estivesse gostando cada vez mais dele. O Capitão Jin começou a confiar a ele as operações com equipamento. Era assim para ele viver como parte da equipe de resgate número 1 do Centro de Bombeiros do Oeste. Aos poucos, estava se tornando cada vez mais familiar, mas não importava quanto tempo passasse, havia uma coisa com a qual ele sentia que nunca se acostumaria: estar diante da morte. O seu próximo despacho de resgate foi para uma tentativa de vocês sabem, o YouTube não gosta que fale. E apesar de fazer o procedimento correto de RCP, o Hyo-jong não conseguiu ressuscitar a vítima, enquanto o Young-tae estava reconfortando a mãe da vítima. E o Capitão Jin falou que o Hyo-jong poderia parar. Já não tem mais nada que possam fazer. Mais tarde ele falou que ia de quebrar o coração, numa idade tão jovem assim. De acordo com a mãe, ele estava sofrendo de depressão severa, por conta de estresse no trabalho e outros fatores. Disse que longe de casa parece que não tinha com quem contar. Quando ele parou de responder, ela correu pra casa dele, mas já era tarde demais. O Capitão Jin falou que não importa quantas vezes você veja, realmente não dá pra se acostumar, não é? E o Chol falou que, pois é, né? O capitão disse que pra pessoas que nem eles, cujo trabalho é salvar vidas, não há nada mais difícil de se acostumar do que com a morte. Isso fica na sua mente por muito tempo. Ele só espera que da próxima vez cheguem a tempo. Reza por isso. É tudo o que podem fazer agora. Enquanto o corpo era levado por uma maca, o Chol não sabia muito bem como definir aquele sentimento de ver a vida se esvaindo diante de seus olhos. Talvez fosse impotência? Frustração? E mais tarde, no corpo de bombeiros do Oeste, a Seo-hee estava dando uma aula pros pequenos, falando que se tiver uma emergência eles chamam os bombeiros. A Seo-hee falou que é isso aí. E falaram pra prestar atenção, tem uma vítima ali. Uma emergência apareceu. E a Ji-hye tava fingindo muito mal, tendo uma dor no peito. Não, o pessoal não se convenceu muito não. E a Seo-hee falou pra dar uma olhadinha aqui. Uma emergência de um paciente sofrendo de ataque cardíaco. Então a Ji-hye se jogou no chão, rolou e falou que dói tanto. Ai, alguém liga pros bombeiros, ai. Mais tarde a Seo-hee falou que ela fez uma boa performance de atuação. E a Ji-hye perguntou se esses programas de conscientização realmente funcionam. A Seo-hee falou que é claro que sim. Responder a emergências não é a única coisa importante. Melhorar a conscientização sobre a segurança contra incêndio e concentrar-se na educação de segurança são algumas das várias maneiras de reduzir a mortalidade por incêndio ou acidente. Se as pessoas forem mais conscientes do que podem fazer para prevenir essas situações, menos elas vão acontecer, não é? A resposta à emergência significa que a situação já aconteceu, então às vezes pode ser tarde demais. A Seo-hee disse que deixar uma boa memória na mente dessas crianças fofinhas faz com que talvez elas cresçam como bombeiras também. Bom, não importa, o que importa é que elas ajudem nessa tarefa. E a Ji-hye, naquele momento de atuação, quando viu os rostos
rostos das crianças preocupadas realmente a fez se sentir um pouco melhor. E a Seori perguntou se isso no rosto dela é um sorriso. Nossa, quanto tempo não vê um? Oh, meu Deus! A Ji-hye falou que não, ela não estava sorrindo. E bom, ela terminou seu turno desse dia com um sorriso no rosto e com uma sensação de dever cumprido. Mas o mundo talvez pense que isso foi um pouco de realização demais para ela. No primeiro dia de outono, após a sua nomeação como bombeira, ela simplesmente levou um tapa de um completo estranho. Pela primeira vez. E nesse momento até a Seori ficou muito brava com isso. E o bêbado perguntou por que ela tava suspirando, hein? Parecia patético pra ela? O desprezando só porque ele caiu? Enquanto a Seori tentava lidar com a situação, o cara também não tava sendo muito gentil com ela, puxando seu cabelo e dizendo que ele paga o salário delas. Foi daí que a Ji-hye perdeu completamente o controle e se preparou pra acertar ele com tudo. E o Chol apareceu na hora pra tentar impedi-la. E mais tarde ela tava levando uma bronca. A Seori falou que não importa o quão brava ela esteja, aquilo passou dos limites. E perguntou o que aconteceria se não tivesse parado ali, hein? Naquele momento, quem conseguiu parar o ataque de raiva da Ji-hye foi a própria Seori. E a Seori falou que serão inundados de relatórios, queixas, processos, muitas coisas que são demais pra lidarem aconteceriam ao mesmo tempo se não tivessem parado ela. E a Ji-hye se desculpou. E nessa hora o Chol, é claro, tava preocupado com ela, mas o Hyojong falou que era melhor partir. Em momentos que nem esse, ignorar, na verdade, era uma ajuda. E o Chol percebeu que a Ji-hye estava realmente mal com essa situação. A Ji-hye se desculpou por respondê-la, mas ela fez aquilo para ajudar. Ela também foi acertada por aquele homem. Foi ele que começou usando a violência. Mas ainda assim perguntou por que ela aguentou isso sem fazer nada. Eles foram lá para ajudá-lo e é assim que ele responde. Mais tarde, no refeitório, o Chol perguntou se isso é comum, isso acontece frequentemente. O Yong-tae falou que de vez em quando tem essas chamadas de trote e também pessoas que te batem. Sim, é normal. Mas o Chol perguntou por que isso acontece. O Yong-tae falou que bombeiros não são tratados com a mesma autoridade que a polícia. Talvez por isso. Em outras palavras, eles não são muito intimidantes, sabe? E o Chol falou que isso é ridículo. Se forem atingidos, devem entrar com processo judicial. Prestar uma queixa contra a pessoa ou qualquer coisa. O Yong-tae falou que não é tão fácil assim quanto parece. O Hyojong falou que eles nem têm tempo pra ficar em casa direito. Não teriam tempo pra um processo judicial. Não conseguem nem tirar férias de verdade. E se acabarem entrando com um processo, vão ficar correndo de um lado pro outro entre delegacia e tribunal. Perdendo tempo enquanto ficam mentalmente exaustos e não conseguindo nada. E disse pro Chol que isso é ser um bombeiro no século XXI. E mandou ele se acostumar com isso. Mas o Chol ficou bem chateado ao se lembrar de como a Ji-hye estava naquele momento. Mais tarde, quando seu turno acabou, ele não pôde parar de pensar em tudo isso. Aquela cena do outro dia também não saiu da sua mente. O Chol se perguntou se tivessem chegado mais cedo naquele dia. Será que poderiam ter salvo aquela pessoa? E quando a Ji-hye voltou pra casa pra cumprimentar o Maionese, até ele ficou chocado, porque ela agarrou ele e começou a chorar. E ele pensou também que talvez a Ji-hye precise de outras pessoas além do próprio time. Então o Chol falou pro Yong-tae ir na frente. Ele vai passar em um outro lugar. Mais tarde ele pensou que sabia disso desde a academia de bombeiros. A Ji-hye é uma pessoa que tem várias camadas. O método que ela escolheu, a raiva, na verdade é um reflexo do seu medo e do seu nervosismo. Na verdade é que por baixo daquela camada áspera e resistente, a Ji-hye era uma pessoa suave e vulnerável que não queria se machucar. Então o Chol estava escolhendo um bom presente para ela. No turno seguinte, ele foi flagrado pela Seori deixando o presente. E o Chol, é claro, quis conversar um pouco com ela para resolver a situação, para que ela não estragasse a surpresa. Quando a Ji-hye chegou no corpo de bombeiros, ela perguntou o que era aquilo em cima da mesa. A Seori falou que não sabe, talvez ela saiba, e disse que a Ji-hye pode ir para a sala de descanso, dar uma olhadinha para descobrir o que é. E a Ji-hye, dentro do pacote, encontrou um tocador de fita cassete. A primeira música que estava gravada ali foi a música que o Chol cantou no primeiro karaokê dele, mas ela se perguntou o porquê disso. E o Chol deixou uma cartinha, dizendo que isso é algo que ele realmente gostaria de comprar para ele, mas como ela continuou agindo dessa forma mal-humorada, deixou ela usar primeiro. E ele falou que, a propósito, seu aniversário é dia 20 de agosto, tá? E é claro que a Ji-hye gostou muito desse presente. O Chol pensou que ser bombeiro o ensinou outra verdade. O coração das pessoas também envia chamadas de socorro. E para responder essas chamadas, tudo que é preciso é um pouco de atenção genuína. E a Ji-hye passou a escutar aquela música todos os dias. Bom, todo mundo tem algo que lhe faz mover adiante. Pode só ser um bom dia para animar amanhã, ou um abraço de um parente querido. Mas isso também pode ser um pequeno ato de carinho de um colega. Esse tipo de coisa vem em várias formas
pessoas e é difícil de definir, é claro, mas indubitavelmente existem. O próximo chamado do time de resgate foi para acabar com um ninho de vespas. E o Chow, para se encorajar, estava pensando que nesse momento a sua existência era para ajudar as pessoas. Depois de finalmente conseguirem derrotar as vespas, a dona da casa agradeceu muito por isso. As vespas eram tão grandes que ela não estava conseguindo nem sair e agradeceu pelo bom trabalho deles. E mais tarde o Chow estava radiante. O Jin perguntou o que aconteceu com a cara dele, hein? O Yongtai falou que ele ficou bem feliz depois de receber um agradecimento da senhora dona da casa. E mais tarde, quando retornaram para o corpo de bombeiros, o pessoal viu uma comidinha, um refri e perguntou o que é isso. E a Do-sun, a esposa do Jin, perguntou como assim o que é isso? É comida pro time do seu marido. E eles agradeceram muito. E o capitão Jin falou para sua esposa que não conhece ainda, né? E apresentou o recruta, Chow Wong. Enquanto esses outros estavam se perguntando o que era comida e era galinha frita. A Do-sun falou que foi ela que fez e pediu pra experimentar pra ver se tava bom. O pessoal já tava marchando, filho. Mas o Yongtai percebeu que tava um pouco gorduroso demais. Mas ele falou que tava uma delícia. E o capitão Jin tava ali no fundo de olho pra falar que tá uma delícia mesmo, rapá. E ele perguntou o que traz sua esposa aqui. O Chow pensou que dentre eles, o capitão Jin é o único casado. E percebeu que eles dois realmente parecem felizes juntos. E ele se perguntou se um dia, será que ele vai ter uma família assim? E nesse momento chegou um despacho para uma missão de resgate. E o Yongtai pensou que foi salvo pelo gongo. A Do-sun falou que parece que já tá na hora deles voltarem, né? O Jin falou que vê ela em casa mais tarde. E Yongtai falou que quando voltar vai comer tudo, hein? E a Do-sun falou que alimentar esses caras propriamente é uma tarefa bem difícil, né? E quando ela viu os vestiários e o resto do local, pelo amor de Deus, percebeu quão velho e desarrumado era isso tudo aqui. O travesseiro tava tão gasto que enrolaram uma toalha em volta dele. A Do-sun pensou que é nesse tipo de coisa que o seu marido descansa a cabeça. E quando o chefe Ink viu ela, ele ficou um pouco em choque e falou que ele tá muito ocupado agora. E a Do-sun perguntou onde ele acha que tá indo. É bom que eles tenham uma conversinha. E quando o esquadrão de resgate chegou, a velhinha perguntou por que estavam tão atrasados. Mas o Yongtai perguntou se, por acaso, ela chamou os bombeiros porque a fechadura dela quebrou. Ela deveria chamar um chaveiro, não os bombeiros. Ela perguntou se não podem ajudá-la agora, é isso? O Yongtai falou que tudo que ele pode fazer é arrombar a porta, mas o dano vai ser significativo. E ela falou que danos são inaceitáveis. E falou que é bom que ele não cause nenhum dano. E perguntou como é que ele pode saber que vai danificar sem nem mesmo tentar antes. E mais tarde no caminhão, o Yongtai falou que esse tipo de despacho tá aumentando bastante, né? E o Chow perguntou como deveriam chamar isso. O Jin falou que talvez despachos que não são de emergência. O Chow falou que ajudar as pessoas em si é bom, mas ele tá preocupado que se responder a esses chamados indiscriminadamente, talvez as pessoas que realmente precisem de ajuda fiquem sem. Não seria mais eficiente se pudessem avaliar as coisas até algum ponto antes de sair numa missão de resgate? O Jin falou que sim, isso seria ótimo, mas disse que o Chow não deveria pensar desse jeito. Ajudar quem realmente precisa é importante, mas se continuarem pensando desse jeito, eles perdem a sua sinceridade com o tempo. Até que cheguem ao local e façam um julgamento direto, eles têm de tratar tudo como se fosse uma emergência e dar o seu melhor. Se não fizerem isso, podem se tornar complacente e a pessoa necessitada pode ficar em ainda mais risco. E o Chow não tinha pensado nisso antes, nem considerou as consequências de começar a tratar tais missões de resgate como alarmes falsos. E nesse momento eles receberam um relatório de incêndio no complexo industrial de Yo e falou que espera que o pessoal do Corpo de Bombeiros Oeste esteja próximo para ajudar. E o Jin perguntou pro novato o que ele disse agora há pouco e o Chow respondeu para sempre tratar como se fosse uma emergência e dar o seu melhor. O Jin falou que é isso aí, eles têm que ir com isso em mente. Quando chegaram no local do incêndio, o Jin se apresentou como o capitão da equipe de resgate número 1 do Corpo de Bombeiros do Oeste. E um dos bombeiros que já estava na cena do incêndio falou que aquela fumaça subindo entre os painéis do telhado provavelmente são o foco do incêndio. O problema é que não conseguiram chegar naquele local. Parece que o material de isolamento entre os painéis está queimando. A menos que arranquem os painéis de metal, não conseguem conter a fonte do incêndio. E nesse ritmo não podem fazer nada. Então, o Jin falou que vai resolver a situação. Ele subiu com seu pessoal uma serra e muita fé. Nesse momento, o Ink estava tendo uma conversa com a Do-sun. Ele ofereceu algo para beber, mas ela não estava afim não. A Do-sun perguntou se a esposa dele tá bem. O Ink falou que não precisa se preocupar com ela, está ótima. E perguntou se a Do-sun está bem também, não é? A Do-sun falou que na verdade não muito. O seu filho está prestes a começar o ensino fundamental. E perguntou se o Ink sabe o que significa, não é? E ele falou pra não tocar nesse assunto. Se for pra falar sobre isso, quer que ela vá embora. Mas a Do-sun falou que ele prometeu só até o Ink começar a escola fundamental. Prometeu que deixaria o seu marido sair da equipe de resgate até lá. O Ink falou pra Do-sun que já estão com poucas pessoas.
e perguntou se ela sabe quantos cidadãos um único bombeiro de Seul precisa cobrir. São mais de 2.000 pessoas por bombeiro. E sem o Jin Seop, todas as equipes vão ter dificuldade em suas ações. Mas a Do-sun falou que ele pode muito bem ser substituído. Chegou um novato, não foi? O Wink falou que foi o Young-tae que recomendou ele. Ele até implorou para que fosse transferido para cá direto. A Do-sun falou que ele tá tentando escapar do assunto de novo, não é? Ele também faz parte dessa equipe. Mas ele fez o exame de oficial e foi embora sozinho, deixando os outros para trás. E o Wink falou que depois de se tornar o oficial, apoiou muito o Jin. E o Wink falou que ele também nem precisou convencer o Jin para entrar na equipe de resgate. E também, se ele não estivesse na equipe de resgate, eles nem teriam se conhecido. Enquanto isso, na operação de emergência, o Jin falou que eles vão partir em pares e vão virar esses painéis para achar o foco do incêndio. O Jang-gon vai vir com ele. O Han-chol vai ficar com o Young-tae. E o Jin mandou todo mundo tomar cuidado onde pisa. Daí eles estavam cortando com a serra e virando com o pé de cabra. Não tinha nada ali, então eles foram para outro ponto. E é claro que o Chol tava bem nervoso com isso. Era muito alto e a água já tinha sido espalhada por toda a parte. Um passo em falso e a pessoa caía lá de cima. E o Hyo-jong perguntou se o Chol vai ficar aqui embaixo parado igual um 2 de paus só porque o capitão não chamou ele. E já me entregou uma corda de rapel, dizendo para pelo menos criar uma situação segura pro resto do grupo. E falou para fazer nós com um intervalo de 50 centímetros. E o Chol falou que sim, é uma ótima ideia. Então foi exatamente o que eles fizeram, criando um ambiente mais seguro. E depois da conversinha com o Wink, a Do-sun foi pro outro departamento, para falar um pouco com a Seo-hee também. E nesse momento, aproveitando, ela também foi apresentada a Ji-hye, a mais nova paramédica. E a Do-sun perguntou para as meninas se elas estão saindo com alguém. A Seo-hee falou que tá sentindo que é tarde demais já para ela. E perguntou por que ela tocou nesse assunto tão delicado logo quando chegou, hein? E a Do-sun perguntou por que não. Ela sempre disse que não queria se casar. E perguntou que tal se encontrar com alguém da equipe de resgate, hein? A Seo-hee falou que não, esses caras são um incômodo, isso sim. A Do-sun falou que ela não tá na posição de ser muito exigente, né? E a Seo-hee falou que não tá desesperada por nenhum homem não, rapaz. E a Seo-hee falou que também não quer viver se preocupando com outra pessoa, além dela. A vida já é cheia de preocupações. No mínimo, ela gostaria que seu futuro marido fosse alguém que não acrescentasse preocupações, né? Então, se encontrasse algum cara decente pra ela, poderia avisá-la. Só que nesse momento, Ji-hye percebeu que a Do-sun não tava muito bem, não. Nesse momento, o Hyo-jong e o Chol tinham terminado aquela corda de segurança. E ele entregou diretamente pro capitão, que já equipou aquilo. E descendo da escada, ele já mandou o Chol anotar o material que compõe essa fábrica. E o Chol falou que sabe o que é, são aqueles painéis estilo sanduíche, não é? O Hyo-jong falou que é isso aí, fina chapa de aço preenchida com material isolante altamente inflamável. Essa coisa é notoriamente perigosa no combate a incêndio. E nesse momento, o Jang-gon achou a fonte do incêndio, tinha muita fumaça saindo daquele ponto. E o Jin pensou que isso foi bem mais rápido do que ele esperava. Nesse ritmo, o fogo não vai mais se espalhar. Mas quando a equipe de supressão estava indo a caminho para apagar o fogo, o painel cedeu, fazendo o Jang-gon cair diretamente no fogo. Então voltamos um pouco. 6 anos atrás. Uma pessoa pediu pra Do-sun, por favor, encontrá-lo só uma vez. E ela respondeu que já tá de saco cheio disso. A mãe da Do-sun perguntou se quer vê-la sofrer. É isso que ela quer? E perguntou por que ela odeia tanto esse tipo de coisa. A Do-sun falou que todos os caras com que ela conversou até agora só têm o papo furado e tentam exibir o seu próprio dinheiro. São idiotas com boa aparência, pelo amor de Deus. E a mãe perguntou que tipo de cara ela gosta então? A Do-sun falou que talvez um homem que ela respeite. E nesse momento, seu pretendente apareceu, Jung Jin Seop. E voltando ao momento que o Jang-gon caiu, ele foi preso pela corda. E no último momento respondeu que tava de boa. Então eles levaram o caminhão com a escada até lá. E o Chol pensou que é a primeira vez que viu o capitão tão frenético daquele jeito. Então naquele momento, no primeiro encontro deles, a Do-sun perguntou se ele trabalha com resgates. Ele respondeu que sim, ele é um bombeiro. A Do-sun pensou que ouviu notícias recentemente que uma nova equipe foi formada, mas ela achava um trabalho bem perigoso. Soube também que o Jin era um ex-soldado. Pelo menos ele não tem aquela vibe assustadora de militar. Ainda assim, ela sabe que provavelmente ele não será diferente dos outros. Mas um homem sem interesse. A Do-sun pensou que vai passar um tempo com ele e depois voltar para casa. Depois de finalizar essa simples refeição, eles começaram a caminhar. É claro que ela não tinha grandes expectativas. Ela presumiu que, como todos os homens antes dele, começaria a se gabar. Alguns falavam sobre sua riqueza, outros sobre hobbies extremamente chatos. A maioria falava sobre suas histórias de sucesso. E a Do-sun não achava
achava as histórias tão chatas assim é que os olhos deles tremiam incontrolavelmente como crianças mentirosas. E ela simplesmente não aguentava isso. Mas ela percebeu que o Jin é diferente. Apesar do olhar desajeitado dele evitar olhar diretamente pra ela, ela percebeu que ele tinha olhos de alguém que sabia exatamente como queria viver essa vida. Quando o esquadrão voltou, o Ikki perguntou se ele se machucou durante a operação. E o Jang-gon falou que fraturou uma costela. O médico disse que gesso não adiantaria de muita coisa, então ele só concordou em ter cuidado por algum tempo. O Ikki falou que isso poderia ter sido muito sério, e falou que a partir de hoje, até que ele se recupere, vai cuidar do trabalho administrativo, e também nada de jogar vôlei. E quando eles voltaram, a Seori foi falar também com o Capitão Jin, explicando toda a situação, que a Do-sun foi embora daqui chorando um pouco. E o Jin perguntou o que exatamente aconteceu. A Seori falou que acha que disse uma coisa que não deveria. Ela falou que sair com esse tipo de gente que trabalha com resgate é só se preocupar ainda mais. E bom, ela começou a chorar. A Seori se desculpou, ela não queria falar nada sério assim. E o Jin falou que tudo bem, isso não é culpa dela. Mais cedo, o chefe Ink também tinha conversado algo parecido com ele, dizendo que a Do-sun voltou aqui mais cedo pra falar com ele. O Ink falou que realmente não sabe quanto tempo mais ela consegue aguentar. Ele sabe que o Jin é uma pessoa que salva vidas, mas não consegue nem tranquilizar o coração da própria esposa, e pediu pra tratar a Do-sun muito bem, porque ela é uma boa mulher. E ela se viu numa situação que nunca tinha imaginado. No fim, ela tava namorando um bombeiro. Ela pensou que ele tem um corpo forte, tem um rosto bonito, e quanto mais ela olha, mais características bonitas ela encontra. Só que naquele momento, enquanto estavam passeando, um caminhão sofreu um acidente, e o tanque de óleo começou a vazar. O Jin sabia que isso causaria um incêndio, e o Jin falou pra Do-sun ficar ali que ele já voltava. Então, ele entrou em ação. A primeira coisa que ele fez foi enrolar o casaco na mão pra quebrar o vidro e resgatar o motorista. Instintivamente, ele correu e salvou uma vida. Nesse momento, a Do-sun percebeu que tipo de homem era o Jin. Ela percebeu que foi isso que a fez se apaixonar por ele. Foi nesse momento que ela decidiu que queria que ele fosse o homem da sua vida. E mais tarde a fofoca estava se espalhando. A Ji-hye já tinha contado tudo pro Chol, que perguntou por que a senhorita Do-sun saiu daqui chorando. E eles perceberam que o capitão não estava muito bem. O Ink perguntou por que o Jin não saía por hoje e voltava pra casa. Poderia cobrir o trabalho dele. Mas o Jin falou que seu turno ainda não acabou. Esse lugar precisa que ele esteja aqui. O Ink falou que ele é tão teimoso. É exatamente por isso que a Do-sun continua reclamando com ele. E falou que é bom que não se arrependa mais tarde. E o Jin pensou que a mulher mais bonita desse mundo uma vez o disse isso. Que ele é a pessoa semelhante a uma luz intensa e que o amou mais do que qualquer outra pessoa. Disse que o amaria até dentre as sombras. E foi assim que ela se tornou sua esposa. E por conta desse amor por ele, ela teve de aguentar muita coisa, é claro. Enquanto faziam seu trabalho, o Young-tae falou pro Chol que toda vez que o capitão bebe, ele toca nesse assunto. Que ele estava em serviço quando o Mink nasceu e não pôde estar lá. A Do-sun entende isso, mas isso não significa que não pesa na consciência dele. Um homem que trabalha em turnos únicos não pode ser um bom marido. Talvez isso seja óbvio. E o Chol nunca tinha pensado dessa forma. Turnos únicos realmente afetam as coisas. A Ji-hye perguntou se não seria melhor se as coisas melhorassem sistemicamente, como aumentar o recrutamento. O Young-tae falou que eles provavelmente já sabem disso. Mas infelizmente, leis e políticas sempre ficam atrás na vida real. O corpo de bombeiros solicita mais pessoal todos os anos, mas o orçamento nunca é aprovado. Em outras palavras, a menos que algo importante aconteça, a mudança não vai acontecer facilmente. Mas o Young-tae falou que se ainda assim simplesmente continuarem avançando, vai chegar o dia em que todos possam trabalhar melhor. O Chol falou que ele é otimista até demais. Mas o Young-tae, por que a Ji-hye sempre fica perto da equipe de resgate, hein? Por acaso tá fugindo do trabalho? A Ji-hye falou que tava passando, viu eles aqui. E mais tarde ela falou pro Chol que, como o Young-tae disse, seria bom se pudessem contratar mais pessoal e melhorar as condições de trabalho, não é? Aí a esposa do Capitão Jin poderia se sentir mais à vontade. E o Chol perguntou se ela acha que ele vai ficar bem depois do trabalho de hoje. A Do-sun parece ter acumulado muita ansiedade. A Ji-hye falou que acha que as coisas vão dar certo, de algum jeito. Mais cedo, quando ela estava conversando com a Capitã Seori e começou a chorar, ela veio enxugando as lágrimas e se levantando. Aquele momento deixou uma coisa marcada sobre a Do-sun na cabeça da Ji-hye. Ela realmente se importa com o capitão. Ela se levantou com um sorriso no rosto. E mais tarde o turno dos bombeiros estava acabando. E é claro que o Jin estava pensando em uma coisa. Quando voltou para casa e foi recebido pelo seu filho e esposa, ela parecia bem, estava
tava conversando normalmente, mas o Jin tocou no assunto, dizendo que deve estar sendo bem difícil pra ela, não é? O Jin falou que eles estão ficando mais velhos, o Mink tá crescendo rápido e sabe que ela tá com dificuldades apesar de nunca demonstrar. E ele se desculpou por não ser um marido tão bom. Mas a Do-sun perguntou se ele sabe disso. Quando estavam namorando, achava que o Jin era muito bonito e respeitável, com certeza. Ele tinha um direcionamento de vida muito bem estabelecido. O jeito que ele pulou naquele dia confiantemente pra salvar uma pessoa foi mais impressionante do que qualquer coisa que ela já viu um homem fazer. Mas agora que ela se tornou mãe, talvez tenha se tornado um pouco egoísta. As notícias de bombeiros morrendo em serviço que aparecem todos os anos, é claro, a deixam cada vez mais preocupada. Agora toda vez que ela escuta uma sirene em algum lugar, pensa que ele pode acabar no jornal. A Do-sun não tá dormindo direito porque tá muito ansiosa até ele voltar no seu turno de manhã. Ela ainda acha o senso de dever dele tão admirável, mas ao mesmo tempo se sente envergonhada por se sentir desse jeito. Então ela perguntou se é possível que o seu marido seja um pouco menos impressionante agora. Ela tá com tanto medo de que um dia ele não volte mais. Então finalmente o Jin lhe deu um abraço apertado. E no próximo turno tava todo mundo impressionado com o novo item que o capitão conseguiu. Até o chefinho que apareceu. Era um celular, um recém-lançado. Uma daquelas coisas super tecnológicas pra época. O Jin falou que a sua esposa disse que queria ficar em contato mais frequente com ele. E perguntaram quanto que ele pagou por isso. O Jin falou que foi 65 mil won por cada. Ele gastou todos os seus fundos de emergência nisso aqui. Bom, a Do-sun sempre fica muito ansiosa, mas agora ela tá bem feliz, porque pode ouvir a voz dele de qualquer lugar. Ele não vai se arrepender de ter gasto esse dinheiro. É claro que na hora foi difícil, mas ele sabe que não vai. Então a primeira coisa que ele fez foi fazer uma ligação pra ela. E o Young-tae perguntou se o Chow tá vendo, né? E falou pra ter certeza de se apaixonar um dia. Pode ser contraditório, mas é bonito. O amor é a maior preocupação nesse tipo de trabalho, mas é a preocupação mais recompensadora que você pode ter. E no próximo turno o Young-tae já tava enchendo o saco do Capitão Jin de novo, perguntando o que ele vai fazer amanhã, hein? O Jin falou que como todo bom homem casado, vai ficar com a sua família. O Young-tae falou que é claro, né? E perguntou pro Han-Chow o que ele vai fazer amanhã. Que tal saírem pra beber um pouquinho? E ele se desculpou, mas ele tinha um encontro marcado. E o Young-tae já ficou um pouquinho mais estressado. Ele perguntou o que o Jang-won vai fazer. E ele falou que ia encontrar sua namorada. Aí o Young-tae ficou... E no dia seguinte, tava o trio. Só ele, o Chow e a Ji-hye. Ele queria passar o dia com todo mundo reunido, mas falou que todo mundo tá arrumando parceiro menos ele, é? O Chow falou que, bom, ele também não tem uma namorada. O Young-tae perguntou se ele tá de sacanagem, né? Às vezes ele é muito tapado, né? E a Ji-hye perguntou se o Hyo-jong não tem namorada? Isso é inesperado. O Young-tae falou que, bom, ele mesmo que disse que não tá interessado em sair com ninguém. E o Young-tae falou que ele não pode dizer isso com aquela carinha bonita dele enquanto ele tá aqui sozinho. O Chow falou que então podem sair todos juntos, tá bom, eles três. O Young-tae perguntou se é verdade, vão fazer companhia pra ele. Ele falou que conhece o lugar, mas daí ele esbarrou numa pessoa, e essa pessoa era o Hyo-jong, que tava com uma mulher! O Hyo-jong faz parte da equipe de resgate 1, mas assim como o chefe Jin, ele foi recrutado como um ex-membro das Forças Especiais. Ele tinha uma habilidade atlética natural e boa aparência. É óbvio que ele é o número 1 incontestável no ranking de aparência no corpo de bombeiros. Mas o Young-tae disse que ele mesmo disse que não estava interessado nisso. E agora ele aparece com uma namorada. Mentiroso! Filho da mãe! Mau caráter! E ela se apresentou como Choi Yoo-jin. O Young-tae se apresentou e apresentou os outros respeitosamente. Diferentemente do jeito que ele estava falando com o próprio Hyo-jong. E a Choi-yoon falou que é a primeira vez conhecendo os colegas de trabalho dele. O Hyo-jong fez um ótimo trabalho os escondendo, mas realmente queria conhecê-lo. E perguntou se ele disse que não estava interessado em mulheres, é? Isso fez ela se sentir especial. E o Hyo-jong pediu pra sua gatinha parar de falar coisas desnecessárias. E o Young-tae perguntou, gatinha? Ah, pelo amor de Deus. Ele nunca imaginou que veria o Hyo-jong proferindo essas palavras. A Ji-hye falou que eles parecem ser um ótimo casal, mas o Hyo-jong falou que nada disso importa. E disse que se o rumor de que ele tá namorando se espalhar pelo corpo de bombeiros, vai matar cada um deles, entendido? E perguntou se principalmente Young-tae, entendeu? Mas no dia seguinte, ele tava perseguindo o Young-tae, que tava pronto pra falar tudo. O Young-tae falou, pessoal, o Hyo-jong tá saindo com alguém. E ele pegou o Young-tae pelo pescoço, dizendo que avisou que ia matar ele. E o Inky falou que parece que vão ter um bombeiro pendurado na escada pela primeira vez em muito tempo. E Ji-hye perguntou o que exatamente é isso. A Seo-hee falou que é uma tradição dentre os homens dos corpos de bombeiros. Quando um dos bombeiros
bombeiros se casam, eles enfeitam a escada do caminhão e se revezam pra ficar jogando água nele, como se fosse um desejo por uma vida longa e saudável. Ela não sabe por que fazem algo tão ridículo com a pessoa, mas é tradição. Quando um bombeiro começa uma família, todos devem comemorar com todo o seu coração, porque a força pra aguentar a vida sempre vem daqueles que estão ao seu redor. Só que nesse momento o alarme soou. Despache de emergência. Um incêndio foi relatado no segundo andar de uma vila no distrito O, e tem uma alta possibilidade de que ainda tenham pessoas lá dentro. E o Jin perguntou se eles escutaram, né? É o distrito O. Eles precisam se mover rápido naquele lugar. E o Chow se lembrou daquele lugar, onde tinham vários carros parados ilegalmente. O que significa que vai ser difícil de entrar com o caminhão. Eles foram os primeiros a chegar, e o Jin perguntou e quanto ao caminhão com a mangueira. O Jang-gon falou que estão chegando logo com o capitão. E perceberam também que o vento estava muito forte hoje. Ou seja, o fogo se espalharia rápido. Por isso, eles começaram logo. O Wink falou que o time de resgate já estava entrando. Então ele passou a comandar o caminhão com a mangueira. Além de mandar ligar para a companhia de gás imediatamente. Eles precisam desligar o gás aqui o mais rápido possível. Lá dentro, o Jin mandou procurar em duplas. Yong-tai com ele, Chow com Hyo-jong e o resto se reúne. O Chow desejou boa sorte e falou pra tomar cuidado. E eles adentraram e desapareceram na fumaça preta. Nesse momento, a Do-sun acordou com o som da sirene de um caminhão de bombeiros. E se perguntou se ele vai ficar bem, não vai? Enquanto isso, com pouca visibilidade, o Yong-tai estava tentando entrar em contato com o time de resgate. Até que o Hyo-jong e o Chow encontraram uma vítima localizada no segundo andar. A outra dupla também encontrou mais uma vítima. Foram direcionados imediatamente para a equipe de resgate e a equipe do caminhão já estava tentando apagar o fogo. O Enki perguntou pro Han qual a situação lá dentro. Ele respondeu que considerando o vento forte não tá tão ruim assim. Mas antes do Chow voltar, a Ji-hye falou pra tomar cuidado e não passar do limite, tá legal? O Chow falou que o time inteiro tá aqui, não tem por que se preocupar. Então ele voltou. Nesse momento, Yong-tai estava destruindo alguns escombros, tampando as saídas. Eles encontraram mais uma vítima no segundo andar. A vítima estava inconsciente porque tinha inalado muito gás tóxico. E o Enki falou pra sair daí se já checou todos os cômodos. O vento tá muito forte e o fogo tá se espalhando cada vez mais. E o Capitão Jin falou que o Jang-gon já tá descendo com a última vítima. Ele não tá vendo mais nenhuma, só que no último momento, ele viu uma foto na geladeira de uma mãe com sua criança. O Enki verificou com a Seo-ri e não tinha nenhuma vítima criança na maca. Ou seja, ela ainda tava lá dentro. Até que um outro bombeiro chegou para informar da situação com a companhia de gás. Ele solicitou o fechamento do gás, só que o problema é que várias casas por aqui têm um gás individualizado. E muitas dessas casas também usam gás GLP. E o Enki percebeu quão perigoso isso era. Ele mandou o Jin e a equipe saírem daí imediatamente. Esse lugar usa HGLP individualizado. Se acontecer um flashover, vai explodir. Ele precisa acabar com isso rápido. O Jin perguntou se todo mundo ouviu isso, não é? Tem um risco de explosão, eles têm que evacuar imediatamente. Mas o capitão foi na direção oposta. Ele tinha que encontrar essa criança. E é claro que o Chow ficou apavorado com essa situação. O Jin era o tipo de bombeiro que não deixava o lugar se tivesse a possibilidade de ter uma pessoa ainda. E o Yong-tai falou que eles poderiam descer. Ele ficaria com o chefe. E nesse momento o Enki avistou somente o Hyo-jong e o Chow voltando. O Jin informou pelo rádio que eles deveriam preparar um caminhão escada agora, porque talvez eles não possam voltar pelos andares de baixo. O fogo já tinha consumido completamente a parte de baixo do edifício. E é claro que o Chow estava extremamente preocupado. O pessoal começou a tentar apagar o fogo de fora com tudo o que tinham, mas o Enki ainda estava preocupado com aquele vento forte espalhando cada vez mais. E ele informou pro Jin que esse gás pode explodir a qualquer momento. O capitão respondeu que sabe disso, mas ele tem que achar a vítima. O Enki pensou que esse cabeça dura. Ele nem tem certeza se a vítima tá realmente ali. Só que nesse momento ele mesmo avistou uma última porta fechada ainda. O Yong-tai falou que tem um último lugar para se verificar. O Jin se lembrou do dia que o Yong-tai chegou. Ele fez a exata mesma coisa que o Chow, saudando ele bem alto como se fosse um militar. E o Jin falou que não precisa disso, aqui não é o exército. Ele deu então as boas-vindas ao time 1 de resgate. O quartel de bombeiros do Oeste não tinha uma equipe de resgate há muito tempo, mas as pessoas ali eram bem boas, então o tempo passou voando. O Yong-tai se lembrou de mais um resgate bem sucedido e do Jin dizendo que ele fez um ótimo trabalho. E perguntou se a primeira vez dele resgatando alguém e perguntou como é que foi pra ele. Como ele se sentiu salvando alguém das chamas. O Yong-tai falou que, bom, ele não é muito bom se expressando, então não sabe como colocar em palavras, mas somente saber que ele pode proteger uma pessoa com a sua força faz algo acender dentro dele. Algo que diz que ele é verdadeiramente humano. O Jin falou que isso é dramático até demais, viu? Isso que ele tá sentindo é o que as pessoas chamam de senso de dever. E já que eles são bombeiros, eles chamam isso de senso de dever de um bombeiro. Nesse momento, com seu senso de dever, Yong-tai quebrou a porta com o machado. Eles tinham encontrado a vítima, que estava no banheiro e sã e salva. Yong-tai falou que tá tudo bem, só precisava colocar essa máscara e eles sairiam daqui. Só que nesse momento o caminhão escada não estava conseguindo se aproximar por conta dos carros ilegalmente parados.
O Wink falou que esse tipo de merda sempre acontece no pior momento. E falou pra chamarem imediatamente os donos dos carros. Era pra avisar que vão ter que esmagar qualquer um que tivesse no caminho. O Chow pensou que pelo menos encontraram a vítima, mas eles têm que sair dali logo. E o Hyojong falou pro Chow que agora tava na hora deles ajudarem. E a Ji-hye também tava muito preocupada com isso tudo. Quando Yong-tae conseguiu colocar a máscara na vítima e levá-la no seu colo, eles estavam tentando se mover naquele ambiente completamente tomado pelas chamas e sem descida. Foi nesse momento que aconteceu um flashover e uma explosão graças ao gás GLP. De casa, a Do-sun escutou essa explosão e é claro que ficou muito preocupada. O Wink falou pra responderem imediatamente, mas o capitão perguntou pra que tanto barulho? Eles estão bem. Felizmente, a explosão foi pelo corredor. Se não tivessem subido antes, teria sido bem perigoso. Mas é claro que eles não conseguem mais descer. Precisam do caminhão escada. E nesse momento ele estava se aproximando e saiu quebrando os carros, tudo que estava no caminho. E o Wink pensou que só mais um pouquinho. Logo, eles sairiam desse maldito lugar. Nesse momento, a Do-sun estava ligando pro seu marido, se perguntando se queria que ela tivesse um infarto, queria deixá-la ansiosa. Ela estava muito assustada. Enquanto isso, o Jin estava mais preocupado com o Yong-tae, perguntando se ele estava bem. Ele respondeu que sim. Ele e a vítima estavam bem. O Wink informou pelo rádio que o risco de colapso aumentou drasticamente depois dessa explosão. O caminhão escada já tá chegando. E o Jin falou que ele vai limpar o caminho pro Yong-tae passar com a vítima. Então, com mesmo desabando tudo, eles continuaram seu caminho. Mas ele percebeu que o caminho pro terraço estava bloqueado por um cadeado. Então teve que bater várias vezes com o machado para finalmente quebrar. O Jin, nesse momento, se lembrou de quando ele era um novato. Ele perguntou pro seu sênior se ele não tem medo de entrar no fogo. Ele só corre lá pra dentro como se não fosse nada. O sênior falou que, bom, é claro que ele tem medo. Às vezes, a fumaça fica tão densa que você não consegue ver os próprios pés. O joelho fica fraco, as pernas tremem, mas se eles deixarem o fogo vencer, pessoas que precisam de ajuda vão morrer. Então, nesses momentos, é só parar de pensar. Siga o instinto da vida. Siga o instinto do dever dele. Quando Yong-tae escutou essa história, não imaginou que o Capitão Jin fosse tão emotivo assim. O Jin falou que aprendeu muito desse sênior. E o Yong-tae falou que vai levar esse ensinamento adiante também. Ele vai fazer o seu melhor para se tornar um bombeiro como ele. Mas o Jin falou que não precisa disso. Quando ele vê o Yong-tae em ação, pensa que ele já tá fazendo mais do que o suficiente. Ele já é um dos melhores bombeiros. Só que nesse momento as escadas estavam colapsando. E Yong-tae arremessou a vítima pro Jin porque ele estava caindo. Ele se deixou cair. No último momento ele se segurou num vergalhão. E o Jin falou pra se segurar firme aí. Já já ele volta pra resgatá-lo. O Yong-tae falou que se forem rápidos ele fica bem. Nesse momento o caminhão escada já tava lá com o Hyojong e o Chow. O Jin entregou rapidamente a vítima pra voltar rápido pra onde o Yong-tae tava. E ele tava se segurando, mas já tava tremendo. Percebeu que não conseguia colocar mais força do que isso nos braços. Ele pensou que deveria ter feito mais exercícios com o Chow. Enquanto treinava com ele, o Chow de repente agradeceu. Agradeceu por tudo. Por correr todas as manhãs, pelos exercícios, por ensinar a ele que a determinação é tudo. O Yong-tae sempre tá com um sorriso no rosto, então é por isso que o Chow tá agradecendo. Ele tá muito feliz de ter se tornado um bombeiro assim como ele. E Yong-tae falou que agradecê-lo desse jeito significa que ele vai ficar preso a ele por toda a vida, viu? Só que nesse momento já não tinha mais ninguém segurando naquele vergalhão. A Ji-hye se lembrou de um momento que o Yong-tae perguntou se eles não estavam saindo, não? A Ji-hye falou pra falar isso baixo. O Yong-tae perguntou se eles realmente nunca conversaram sobre o que sentem um pelo outro. A Ji-hye falou que, bom, uma vez ela perguntou o que eles eram um para o outro, e tudo que ele disse é que eram colegas, né? Colegas. A Ji-hye falou que ele ainda acha que eles só são colegas muito próximos. O Yong-tae falou que ele é completamente sem noção de vez em quando, né? E perguntou como é que a Ji-hye acabou grudada num cara desse, hein? Ela falou que ele tem um bom coração. E perguntou se Yong-tae poderia fazer um favor por ela. Ela tá preocupada que algo possa acontecer com o Chow. Pude ver como a equipe de resgate 1 continuou se machucando. O Jang-gon até fraturou uma costela recentemente, né? O Yong-tae é forte e experiente, então perguntou se poderia ficar de olho nele. E ele respondeu que nem precisa pedir. Mas no fim daquele dia, os sorrisos se foram. Todos estavam chocados diante daquela situação. O Yong-tae foi resgatado das chamas tarde demais. O Chow não conseguia acreditar no que estava vendo. O Hyojong percebeu que ele estava fora de controle e já tentou parar ali mesmo, mas... E o chefinho que falou pra trazerem alguma coisa pra cobrir isso, pelo amor de Deus! E é claro que o Chow não queria aceitar. Enquanto todos olhavam em completo silêncio e chocados, o Chow gritava de dor. Mais tarde fizeram uma homenagem digna a ele. No funeral, o Hyojong perguntou: onde é que tá o Chow, hein? O Jang-gon falou pra dar um tempo pra ele. Ele ainda não tá pronto pra isso. O Jang-gon e todo mundo aqui sempre soube que Yong-tae era como o irmão mais velho pra ele. Então todo mundo ali sabe que ele é o que mais tá em choque com isso tudo. Mas o Hyojong perguntou se ele acha que é o único que tá sofrendo com isso. Ele não foi o único pego desprevenido aqui. Deveria dar pelo menos uma despedida digna pra ele. E mais tarde, na casa da mãe do Yong-tae, é claro que ele não tava com essa fome toda. O Chow se desculpou com ela. O Yong-tae sempre prometeu
prometeu que ia voltar pra casa pra vê-la novamente, mas ele não cumpriu a sua parte pra que ele cumprisse sua promessa. Ele simplesmente achou que o Yong-Tai sempre ficaria bem. Sempre acreditou que ele fosse conseguir voltar. Mas é claro que ele não era um super-humano. Mas ela perguntou o que ele tá se desculpando. Não era pra chorar. Ele poderia voltar pra cá quando quisesse. Sempre que tivesse fome ou que pensasse no Yong-Tai. Então, um mês depois, no encontro com o congressista Kim Gwang, que estava conversando com todo o corpo de bombeiros, ele falou que já faz um mês desde a morte de mais um companheiro que servia para salvar vidas. Mesmo assim, mais uma vez, parte do orçamento do corpo de bombeiros foi usada para festival de fogos de artifício. Uma situação lamentosa. Eles estão trabalhando duro em condições difíceis no campo. É por isso que ele, o congressista Kim Gwang, vai assumir a liderança na melhora das condições de trabalho e bem-estar dos bombeiros. Apesar disso, é claro que nenhum bombeiro estava muito animado com o que ele estava falando. Mas antes que ele pudesse finalizar, o capitão Jin se levantou, se apresentando como o capitão do time de resgate número 1 do Corpo de Bombeiros Oeste. O Jin falou que melhor tratamento e melhorias no bem-estar parecem ótimos, mas pra ser honesto, eles já ouviram muitas promessas vagas, então não tem toda essa esperança. O que ele trouxe aqui hoje é a luva que ele e seus colegas usam no local dos incêndios. Por não terem equipamento adequado, estão usando luvas como essas aqui. São só um pouco melhores do que luvas de trabalhadores comuns em locais de incêndio. No momento, a grande maioria da equipe dele está usando trajes resistentes a fogo que não são melhores do que capas de chuva. Ainda assim, correm para dentro de prédios em chamas. O capitão Jin tem certeza de que não é diferente para as outras estações representadas ali. O congressista perguntou como assim? Disseram a ele que o orçamento do Corpo de Bombeiros inclui financiamento para equipamentos de alta qualidade. Ele não estava sabendo disso. E o que parecia ser o assessor dele falou que é uma meta de longo prazo. A distribuição completa ainda não aconteceu devido à escassez. O capitão Jin falou que Kim Yong-Tai, o bombeiro que recentemente perdeu a sua vida no cumprimento do dever, era um membro da sua equipe de resgate. Naquele dia, que ele perdeu tragicamente a sua vida, o caminhão de bombeiros não chegou no local a tempo devido a carros estacionados de forma ilegal. Se o caminhão de água tivesse conseguido entrar imediato e suprimir o fogo antes, o resultado poderia ter sido diferente, pelo menos para carros ilegalmente estacionados em locais de incêndio. Perguntou se ele, um congressista, não consegue fazer nada. Ele respondeu que sabe que os outros políticos não cumpriram suas promessas, mas ele dá a sua palavra quanto a isso. Não importa quanto tempo leve, ele vai continuar batendo nessa mesma tecla, porque isso será um futuro melhor e mais digno para o seu povo. Eu não queria deixar nesse clima muito triste antes de acabar, mas é aqui que a gente fica por hoje com essa obra. Meu Deus, ficou um clima muito bosta para terminar o vídeo, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter continuação, obviamente, né? Aí vamos ver se fica pelo menos um pouquinho mais feliz a história. Deixem um like, se inscrevam no canal, que é muito importante. Dê uma olhadinha no clube de membros. Como eu sempre falo no final aqui, eu tenho um canal de lives que se chama HB Lives, ou só HB, enfim, pesquisa lá o que você acha. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que assistiu tudo até aqui. Fiquem bem, até a próxima e falou!